Ele é um garoto burro, mas acaba se tornando o mais forte da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! No entanto, depois que o pai de Ushio, o Shigure, termina a história, Ushio chuta bem na jugular e o avisa para calar a boca mentirosa, ou simplesmente dizer onde a lança mítica realmente está. Com isso, o Shigure de repente começa a arrumar as coisas, e Ushio pergunta se ele finalmente vai comprar cigarro. No entanto, o pai diz que vai tirar férias longe da cara nojenta do Ushio, mas pede para ele tirar o pó dos livros no galpão antes de ir para a escola. Depois que ele sai, Ushio vai ao depósito do templo para arejar os livros como o pai pediu. No entanto, enquanto faz isso, ele tropeça num alçapão no meio da sala e o abre com sua força divina, apenas para cair na adega escura e empoeirada lá embaixo. Enquanto ele explora um lugar estranho, um grande monstro chamado Tora de repente aparece com a lança da fera empalada em seu ombro direito, e a alma de Ushio quase sai do corpo quando ele o vê. Em segundos, Tora percebe o medo de Ushio. Mas como a lança da fera só pode ser removida por um humano, ele conta a Ushio sua história triste para conseguir alguma simpatia e implora para que ele remova a lança para que possa ser livre. Felizmente, Ushio é mais esperto do que parece. Então, antes de remover a lança, ele pergunta a Tora o que ele planeja fazer quando estiver livre. Assim que Tora começa a tagarelar sobre como devoraria a humanidade, assim como nos velhos tempos, Ushio percebe que está perdendo seu tempo. Então ele chuta a lança para machucar Tora ainda mais e vai embora. A caminho da escola, ele encontra a loira gata Mayuko e sua admiradora secreta, a Saku, e caminha com elas para a escola. Chegando lá, putz, lá vamos nós de novo. Ushio passa o dia inteiro tentando esquecer o monstro laranja, mas no fundo ele sabe que é impossível. Depois da escola, Ushio volta para casa para dormir, mas em pouco tempo, a Saku e Mayuko aparecem em sua casa para pegar um caderno que emprestaram a ele mais cedo. Enquanto os três brincam, Ushio de repente avista vários insetos invisíveis e monstros fantasmas de peixe flutuando ao redor deles e começa a surtar. Ele tenta contar as garotas, mas quando percebe que elas não podem vê-los, ele se dá conta de que está ficando louco e rapidamente corre de volta para a adega para descobrir o que está acontecendo. Lá, Tora explica que os monstros fantasmas invisíveis que ele está vendo são chamados Yokai, e que seu miasma maligno, que vazou depois que a adega foi aberta, os atraiu para lá. Se eles não fizerem algo sobre esses monstros rápido, então esses monstros se materializarão e destruirão a humanidade antes que a gente perceba. A princípio, Ushio não acredita nele, mas quando ouve as garotas gritando lá fora, ele percebe que Tora não está mentindo e decide ir ajudá-las. No entanto, quando ele está prestes a sair, Tora sugere que ele o liberte para que possam trabalhar juntos para destruir os fantasmas lá fora, e Ushio tolamente remove a lança da fera, esperando que Tora cumpra sua promessa. Infelizmente, assim que a lança é removida, Tora ataca Ushio sem piedade e zomba dele por ser estúpido o suficiente para acreditar em suas palavras. Enraivecido, Ushio instintivamente bate a lança no chão, o que ativa o poder do samurai espiritual que selou Tora. E então ele persegue Tora para fora da adega. Assustado pela vida, Tora corre freneticamente e destrói vários dos yokai menores com seus poderes de raio, esperando escapar de Ushio. Por que você está correndo? No entanto, quando ele percebe que não consegue fugir de Ushio, por que estou correndo tanto? Ele concorda em cumprir sua promessa e retorna ao templo com ele, apenas para eles perceberem que os outros monstros menores se fundiram para se tornar um yokai verme gigante e roxo. Com o tempo se esgotando, Ushio força Tora a enfraquecer o verme com um golpe inicial. Então, ele desfere um golpe fatal que destrói o verme gigante, salvando o templo. Depois disso, ele retorna à sua forma humana e descobre o destino horrível que o aguarda como o novo portador da Lança da Fera. Aparentemente, a Lança da Fera funciona convertendo a força vital de seu portador em poder, que ela usa para massacrar monstros yokai. Então, se Ushio a empunhar imprudentemente, ele se transformará em um monstro. Com isso em mente, Ushio faz um contrato com Tora para mantê-lo por perto e ajudá-lo a caçar todos os outros monstros yokai atraídos por seu miasma maligno. No dia seguinte, Tora quebra a IDV de Ushio depois de assistir ao final terrível da 5ª temporada de Stranger Things, e embora compreensível, Ushio ainda dá uma surra nele para lhe ensinar uma lição. Depois ele se arruma, pega a lança da fera, que ele envolve em um pano branco para esconder, e sai para a escola. Na escola, Ushio encontra a Saku e Mayuko, que também são membros do comitê da biblioteca, e descobre que elas estarão pegando alguns materiais antigos e raros do prédio da escola antiga para o novo, então ele lhes deseja sorte. Momentos depois, Mayuko, a Saku e algumas outras alunas entram no prédio da escola antiga e descobrem uma estátua de pedra muito assustadora e sinistra, bem no meio de uma sala. Elas ficam um pouco assustadas no início, mas logo aprendem a ignorar a estátua e continuam com o trabalho. No entanto, no momento em que viram as costas para a estátua, os olhos vazios da estátua de repente brilham em vermelho vivo, e antes que percebam, elas são cercadas por uma barreira sobrenatural. Mais ou menos na mesma hora, a aula começa, e Ushio fica muito preocupado quando não vê sua querida Saku lá. Enquanto ele tenta descobrir onde ela está, a lança envia um sinal agudo para sua cabeça, sinalizando que há problemas. A escola começa a tremer violentamente e Ushio, percebendo que a Saku pode estar em apuros, sai correndo da aula para encontrá-la. No caminho, ele avista uma garota aleatória na escadaria, lentamente virando pedra, e aprende com Tora que a Saku e as outras podem estar à mercê do infame yokai, o comedor de pedras. Com muito pouco tempo restante, ele corre para o prédio antigo e procura as garotas por toda parte, apenas para não encontrar nada. Cerca de uma hora depois, a polícia e uma equipe de notícias se reúnem ao redor do prédio antigo para investigar o incidente. Mas enquanto eles ficam lá sentados sem fazer nada, Ushio aprende com Tora que o yokai comedor de pedras está atualmente prendendo as garotas em seu espaço espiritual para se alimentar do medo delas e transformá-las em pedra. Sabendo disso, ele invade o prédio novamente, ignorando os avisos da polícia, e eventualmente arrebenta com a barreira espiritual do comedor de pedras com sua lança. Lá dentro, Ushio encontra a Saku, Mayuko e as outras garotas já petrificadas. Então ele fica puto com o comedor de pedras e o ataca. Infelizmente, devido à sua arrogância, ele se atrapalha tanto que o comedor de pedras decide torturá-lo apenas por diversão. Enquanto isso, a fenda que Ushio abriu na barreira lentamente começa a se fechar. E Tora, ao sair do espaço do comedor de pedras, avisa Ushio para sair da barreira antes que ela se feche completamente ou ele morrerá. Ouvindo isso, Ushio implora a Tora para tirar as garotas petrificadas do espaço para ele. E Tora, chocado, pergunta por que ele arriscaria a vida por um bando de garotas como o maior gado do pedaço. Enquanto ele lentamente vira pedra, Ushio diz que é porque ele precisa de Asako para futuras sessões de enredo. E Tora finalmente decide ajudá-lo. No entanto, depois de tirar as garotas,
Tora corre de volta para dentro do espaço espiritual para ajudar seu amigo. Mas bem então, o comedor de pedras o prende no chão. Assim que a barreira está prestes a selá-los, o Shio de alguma forma controla a lança da fera e não apenas se liberta, mas também a usa para manter a barreira espiritual aberta. Vendo isso, Tora se arma com seus poderes de raio, provoca o comedor de pedras e o vaporiza com um raio forte que destrói o prédio inteiro. Mesmo depois de ser atingido por tal poder, o comedor de pedras se transforma em 2 yokai centopeias grandes e ameaça causar mais estragos. Para evitar isso, Tora diz ao Shio para cuspir na lança dele e esfaquear a centopeia no olho, para que ela morra. Sem hesitação, o Shio molha sua lança com seu lubrificante natural e esfaqueia ambas as centopeias no olho, destruindo-as. Depois disso, ele despetrifica as garotas e cavalga rumo ao pôr do sol com Tora, deixando a equipe de notícias e a polícia atônitas. Alguns dias depois, Shigure retorna de suas férias e continua avisando Ushio sobre o monstro laranja maligno que está preso dentro da adega. Como o pai ainda não sabe que ele o libertou, Ushio mantém sua pose de bom moço a noite toda e sai de casa cedo para a galeria de arte com as garotas. Chegando lá, ele se diverte por todo lugar e confere as belas pinturas de seu artista popular favorito, o falecido Han Yu. No entanto, quando todos chegam à pintura final de Han Yu, Ushio explica a vibração sinistra que ele sente da pintura e acrescenta que Han Yu legou esta pintura final à sua filha, Reiko, pouco antes de morrer. Ao saírem, Tora analisa a pintura por si mesmo e percebe que Han Yu morreu amaldiçoando humanos e se transformou em um Oni. No entanto, em vez de contar isso a Tora, ele guarda a informação para si e continua observando-o. No dia seguinte, Ushio encontra seu veterano Masaki na escola e apanha por ser um babaca. Enquanto eles estão nisso, uma gata deprimida chamada Hanyu Reiko aparece e implora a Masaki para levá-la para sair em vez disso. No entanto, quando Ushio percebe que ela é a única filha de Hanyu, ele a segue para casa depois da escola e implora para que ela pose para ele possa desenhá-la. Reiko recusa-se audaciosamente, alegando que a alma de seu pai morto sempre assassina qualquer um que se aproxime dela. Mas assim que Ushio está prestes a descobrir o porquê, o caminhão-kun ataca novamente e quase manda Ushio e Tora para outro mundo. Por sorte, Ushio o avista vindo. Então ele divide a van ao meio bem a tempo de salvar a si mesmo e a Tora e vai para a casa de Asako. Chegando lá, Ushio pede a Asako um pouco da história de Reiko. E ela lhe diz que desde que Reiko se transferiu para a escola deles, todos os gados que queriam namorá-la morreram misteriosamente, estilo premonição. Entristecida com isso, Reiko tentou tirar a própria vida, mas mesmo depois de ser salva, ela assumiu a culpa pelas mortes, ficou longe das pessoas e tem estado deprimida desde então. Ouvindo isso, Ushio fica ainda mais interessado em conhecer Reiko. Então, quando ele encontra Masaki no caminho para casa, ele o importuna por mais informações sobre a história de Reiko, e Masaki concorda em contar. Acontece que a tragédia de Reiko começou no momento em que sua mãe irresponsável fugiu com o então namorado para comprar cigarro. O pai dela sentiu-se traído e em sua amargura enlouqueceu e morreu pouco depois de criar aquela última pintura. Agora seu espírito vive como um Oni dentro da pintura final na escadaria da casa, sempre pronto para assassinar qualquer cara que se aproxime de sua filha. No dia seguinte, enquanto Ushio dança com Reiko no quintal durante um ensaio de dança, um redemoinho o cerca, e o Oni Yokai ataca Ushio por se aproximar demais de sua filha. Reiko implora ao Oni para soltar Ushio, mas assim que o Oni dá outro golpe, Tora aparece e defende sua presa. Confuso, o Oni tenta atacar Tora, mas depois de ser eletrocutado pelo raio de Tora, ele vaza. Depois, Reiko corre de volta para sua casa assombrada e sobe no telhado para tentar tirar a própria vida novamente. Mais ou menos na mesma hora, Masaki e Ushio aparecem na casa. Então, quando a avistam caindo, eles correm escada acima e amortecem sua queda com a lança. Apesar de tudo isso, o Oni ainda a encoraja a cair. Mas depois de ouvir todas as coisas calorosas que Masaki e Ushio tinham a dizer sobre a vida, Reiko decide viver novamente. Decepcionado, o Oni Yokai agarra Reiko e Masaki e corre para a pintura, para que ele possa sugá-los para lá e forçá-los a viver com ele para sempre. No entanto, assim que ele está prestes a entrar, ele fica preso, e o Shio bate a lança nele várias vezes para acabar com ele. Quando isso não funciona, o Oni agarra o Shio e lentamente o absorve para dentro da pintura pela eternidade. Tora, que está assistindo a tudo, espera o Shio implorar por ajuda, assim como ele fez com o comedor de pedras. Mas quando o Shio não pede ajuda, Tora cria coragem e decide salvá-lo. Depois de tirar ele e os outros da pintura, Tora entra no mundo da pintura, corta o Oni no rosto e faz o Shio destruir a pintura inteira com a lança da fera. Depois, o verdadeiro espírito do pai de Reiko os agradece por ajudá-lo e desaparece depois de reverter a pintura final à sua forma e cor originais. Com o Oni desaparecido, o Shio finalmente consegue que Reiko pose para ele e retorna para casa com Tora. Alguns dias depois, um arqueólogo trabalhando com um bando de trabalhadores da construção de estradas encontra uma pedra angular espiritual que foi usada para selar 5 yokai perigosos séculos atrás em seu local e os avisa para evitar tocar na pedra. No entanto, como esses homens são só músculo e sem cérebro, eles destroem a pedra angular de qualquer maneira e libertam todos os 5 monstros yokai feios de sua prisão em caixa. Em pouco tempo, esses 5 monstros despedaçam os trabalhadores e deixam o arqueólogo vivo para ajudá-los a encontrar Mikado, a mulher que os aprisionou há muito tempo para se vingar. No dia seguinte, Ushio descobre sobre o incidente pelas notícias e instantaneamente culpa Tora por agir pelas suas costas e desviver aqueles trabalhadores da construção. Tora nega isso, até fornecendo provas sólidas sobre seu paradeiro. Mas quando Ushio ainda se recusa a acreditar nele, ele voa para a cidade para realmente capturar e comer alguns humanos. Momentos depois, Ushio caminha até a cena do crime e encontra um policial assediando o velho arqueólogo que só queria contar sua história. Sentindo pena dele, ele corre para ajudar. Mas em meio à confusão, o álbum de fotos do homem cai do bolso dele e Ushio avistou a foto de Mayuko lá, confuso. Ele pergunta ao homem por que ele tem a foto de Mayuko. E o homem lhe diz que a foto em seu livro pertence a Mikado, não a Mayuko, o que significa que Mayuko deve ser a sósia de Mikado. Dito tudo isso, o arqueólogo então conta a Ushio uma história sobre como seu avô viu Mikado selar o yokai cerca de 2 séculos atrás. E o Shio pergunta o que os yokai farão se encontrarem uma garota que se parece com Mikado. Quando o homem lhe diz que eles a devorarão, o Shio percebe que Mayuko está frita, então ele imediatamente começa a tentar contatá-la antes que seja tarde demais. Quando Mayuko não atende, ele liga para Asako. Descobre que Mayuko está atualmente fazendo compras no shopping sozinha, e dirige até o shopping com o arqueólogo para encontrá-la. Do outro lado da cidade, Tora, que estava procurando o humano perfeito para comer o dia todo, finalmente avista a pura e inocente Mayuko saindo do shopping e se apaixona pelo corpo dela instantaneamente. Infelizmente, quando ele está prestes a comê-la, os 5 monstros yokai saem de um beco e atacam Mayuko, pensando que ela era Mikado. No entanto, antes que eles também consigam comê-la, o Shio aparece com a lança da fera, os impede e leva Mayuko de volta para dentro do shopping.
Irritados, os monstros yokai o jogam contra uma van estacionada e continuam perseguindo Mayuko por todo o shopping até que ela entra em um elevador. Justo quando ela pensou que estava segura, os monstros aparecem do outro lado do elevador, quebram o vidro que o protege e fazem Mayuko cair em queda livre para a morte. Por sorte, antes que ela se espatife no concreto nu, Tora a pega, a coloca no telhado do prédio e a reivindica pra si, já que a encontrou primeiro. Quando um dos monstros avança sobre Tora, Tora o esmaga em um único golpe e desafia os outros a virem pra cima dele. Nesse ponto, Mayuko já estava correndo. Então, pra impedi-la de escapar, outro monstro yokai segura Tora enquanto os outros a perseguem. Em meio à confusão, Tora tenta dizer aos tolos que Mikado está morta há muito tempo. Mas quando eles ainda se recusam a ouvir, ele destrói o yokai que o segurava e Pikachu usa o resto dos monstros com seus poderes de raio. Percebendo que não podem vencer Tora, o último yokai restante mergulha para acabar com Mayuko. Mas antes que isso aconteça, o Shio aparece e destrói o yokai com a lança da fera. Com Mayuko salva, o Shio pede desculpas a Tora por tê-lo julgado mal antes. E Tora, depois de aceitar o pedido de desculpas, finalmente consegue comer seu primeiro hambúrguer junto com seu amigo. Algumas semanas depois, um popular exorcista de fantasmas em Hong Kong, Ryu, destrói 2 monstros yokai comendo um menino humano em um prédio abandonado, e leva alguns minutos para se lembrar da sombra do yokai que destruiu toda a sua vida 15 anos atrás. Ao sair do prédio, ele de repente avista Tora, que estranhamente se parece com o yokai de suas memórias em uma reportagem, e instantaneamente decide voar para o Japão para caçá-lo. Enquanto isso, Tora entra em uma briga com o Shio depois de um ataque furtivo falho e o corta no rosto. Depois que o Shio desmaia de dor, Tora tenta comê-lo, mas quando a lança da fera automaticamente se levanta para proteger o Shio, ele percebe que está frito, e então ele vaza como Batman para lutar outro dia. Na manhã seguinte, ele chega ao Japão para caçar seu alvo, mas enquanto ele patrulha o bairro de Ushu, ele avista 2 bandidos assediando um pai e sua filhinha e espanca os tolos. Por sorte, bem quando ele está prestes a acabar com eles, o Shio, que estava em sua corrida matinal, avista a briga e o impede no último segundo. Enquanto se encaram, Ryu avista Tora pendurado no ombro de Ushio e instantaneamente fica furioso. Ele tenta todos os truques em seu livro para assassinar Ushio e Tora, mas quando ele avista o Shio segurando a lança da fera, ele percebe que pode ter julgado mal Ushio por pensar que ele faria parceria com Tora e pede desculpas. Embora confuso, o Shio esquece o ataque de Ryu e o interroga por um pouco de sua história. Ao revelar sua identidade, Ryu diz a Ushio que ele costumava ser um pai e marido amoroso para sua família, até que o yokai sombrio de suas memórias os assassinou todos uma noite e deixou 3 marcas de garras em seu rosto. Desde então, Ryu diz que abandonou sua antiga vida e viveu apenas para caçar e destruir aquele yokai sombrio. Agora que ele finalmente tem outra chance de vingança, ele implora a Ushio para dizer se Tora é o mesmo monstro sombrio daquela noite. Por um momento, Ushio considera contar a verdade, que Tora não é o yokai que ele está procurando. Mas depois de lembrar como Tora foi rápido em se virar contra ele antes, o irmãozinho esquece a amizade e vende Tora para o próprio diabo. Momentos depois, Ryu encurrala Tora em uma passarela e batalha contra o yokai por um dia inteiro, enquanto Ushio continua indo para a escola na tentativa de fingir que não acabou de entregar seu amigo. Enquanto a batalha entre Ryu e Tora se desenrola, Asako, que notou o comportamento estranho de Ushio na escola naquele dia, o segue e coloca um pouco de juízo em seu cérebro resistente à lógica. Após a conversa, Ushio percebe que estava tentando fugir de seus problemas o tempo todo. Então, quando escurece, ele retorna à passarela, impede Ryu de desviver Tora e lhe conta toda a verdade. A princípio, Ryu não acredita em Ushio por causa do trabalho que teve para lutar contra Tora, mas quando Ushio lhe diz que Tora estava trancado em sua adega por 500 anos, Ryu perde a cabeça, espanca Ushio e decide continuar a luta. Nesse ponto, Ushio sabe que Ryu está enlouquecendo, então ele sussurra para Tora e diz para ele fugir enquanto ainda pode. Confuso, Tora pergunta por que ele iria tão longe por ele e Ushio diz que é porque ele fez o mesmo por ele no passado. Dito isso, Ryu continua atacando, mas no momento em que Ushio o chama de assassino, ele percebe que está se perdendo na vingança. Então ele para de lutar e deixa Ushio depois de uma conversa bem sincera e emocionante com ele. Uma semana depois, Ushio e as garotas vão à praia para curtir as férias de verão como gente normal. Mas enquanto estão lá, Ushio e Asako começam a discutir como um casal de meia idade. E Tora, morrendo de tédio, decide ir nadando até o meio do mar para se divertir um pouco. Logo depois que ele sai, Ushio encontra um garoto chamado Tatsuya, jogando areia na bagagem deles e o persegue para dar uma bronca. Mas, quando ele está prestes a dar uma surra no moleque, Asako o impede e tenta uma abordagem mais suave com o garoto. Quando isso não funciona, o trio visita o restaurante do avô de Mayuko, ali perto. Mas enquanto saboreiam a comida, descobrem que Tatsuya perdeu a mãe há 2 anos e tem feito pegadinhas com as pessoas para evitar fazer amigos, coitadinho. Mais ou menos na mesma hora, Tora finalmente chega ao meio do mar. Mas, assim que ele está prestes a continuar sua corrida, um yokai marinho chamado Umizado salta da água, se apresenta como o policial yokai do mar e implora para Tora ajudá-lo a destruir o yokai Ayakashi, que tem aterrorizado os mares ultimamente. Confuso, Tora pede algumas informações sobre esse yokai Ayakashi e Umizado explica que é um monstro yokai gigante formado por uma coleção de almas de humanos presos no armário do Davy Jones, sabe? Satisfeito com a resposta, Tora concorda em ajudar o Umizado, e então o Umizado o leva para a região do Ayakashi no mar para lutar. Lá, o yokai Ayakashi emerge para receber seus convidados, e Tora imediatamente começa a atacá-lo com seus golpes de raio. Depois de tentar e falhar em acertar um golpe sólido, Tora entra na boca do monstro para tentar rasgá-lo. Mas, infelizmente, ele escorrega dos lábios do monstro e cai na boca. O Umizado tenta salvá-lo, mas como sabe que não vai funcionar, Tora diz para ele ir encontrar o Shio na praia ali perto e o ajuda a chegar lá com seus raios. Enquanto o Umizado segue para a praia, Asako e Tatsuya pegam um barco para passear. Mas antes que cheguem longe, uma parte do monstro Ayakashi os ataca e os engole. Nesse mesmo instante, o Shio ouve a voz de Umizado e fica sabendo da situação do Tora. Mas enquanto ele procura por uma solução, Mayuko avisa que Asako está em apuros. Sem hesitar, o Shio liga para Asako e descobre que tanto ela quanto Tatsuya estão presos na barriga do Ayakashi, numa enrascada daquelas. Para evitar que entrem em pânico, ele diz a Asako para manter o garoto calmo e esperar por ele. No entanto, enquanto corre para o yokai, Tora encontra Asako e Tatsuya cercados por yokais menores e os salva. Logo depois, o Shio chega ao corpo externo do Ayakashi e tenta perfurar e esfaquear sua pele emborrachada com a lança da besta. No entanto, quando isso não funciona, ele entra na boca do monstro e desce pela garganta para chegar até Asako e o garoto. Depois de salvá-los dos yokais menores, Tora se acalma com Asako e a ouve contar a Tatsuya como o Shio, cuja mãe também morreu. Era como ele até ser salvo pelas conversas motivacionais do pai dela. Assim que ela terminar a história, o Ayakashi fica com fome e começa a sugar tudo dentro daquela barriga para seu trato digestivo, incluindo o barco de Asako e Tatsuya. Para mantê-los vivos, Tora agarra os dois e se prende às paredes
paredes do estômago do yokai, já que seu poder está sendo drenado. Felizmente, pouco antes de todos serem sugados para o intestino do monstro, o Shio aparece, enfia a lança da besta na parede do estômago do Ayakashi e continua tentando arrastá-los para fora dali. Em meio a toda a confusão, a Saku desmaia, mas Ushio faz Tatsuya segurá-la para que não a percam. Nesse exato momento, a mão de Ushio escorrega, e todos eles são puxados para o trato digestivo. Por sorte, antes que todos sejam sugados para lá, a lança da besta ataca automaticamente o mini Ayakashi que estava escondido no trato. E o Shio, depois de recuperar sua lança, retalha o monstro inteiro junto com seu amigo, Tora. Em pouco tempo, o yokai Ayakashi é destruído, e todas as almas que ele absorveu antes finalmente vão para o céu para descansar em paz. Após a aprovação, Ushio agradece a Tora por ajudar seus amigos e volta para o resort na praia para relaxar. No dia seguinte, Tatsuya agradece a Ushio e seus amigos e os acompanha até a estação de trem. Mas no caminho de volta para a cidade, Ushio se lembra do que o Misato lhe disse antes sobre sua mãe estar viva e fazendo coisas desprezíveis, e se pergunta se ele está falando a verdade. Para confirmar suas suspeitas, Ushio pergunta a Shiguri sobre o paradeiro de sua mãe quando chega em casa naquela noite. Mas por algum motivo, Shiguri evita o assunto como quem evita pagar pensão alimentícia. Enquanto Ushio continuou importunando para que ele conte tudo, Shiguri acidentalmente encontra Tora sentado perto do filho. Mantém a calma e ainda se recusa a dizer qualquer coisa sobre a mãe dele. Nesse instante, toca um chamado de exorcismo de emergência. Então Shiguri atende e sai de casa para resolver. Ao anoitecer, Shiguri exorciza o yokai de emergência, visita a vila do Saku Kohamai, que abriga os anciãos budistas a quem ele serve, e lhes diz que o Shio libertou Tora, e agora é o portador da lança da besta, a matadora de yokais. Como era de se esperar, os anciãos quase fazem um código marrom nas calças quando ouvem isso. Mas no momento em que começam a planejar medidas preventivas, Shiguri implora para que lhe deem uma chance de testar seu filho e ver sua competência. Se as coisas correrem bem, talvez nem precisem abater Tora, quem sabe? Se não, então Ushio e Tora terão que ir. Ao ouvir isso, a líder geral da seita budista Kohamei, Oyakumei, permite que Shiguri teste seu filho. Mas antes de deixá-lo ir, ela o lembra sobre o iminente despertar de Hakumei no Mono. E Shiguri a assegura de que não se esqueceu de jeito nenhum. Após a reunião, alguns desafetos de Shiguri agem pelas costas de Oyakumei e contratam monges assassinos para garantir que Shiguri, seu filho e Tora sejam colocados em seus devidos lugares de uma vez por todas. Quando Shiguri volta para casa, ele encontra o Shio agradecendo a lança da besta por tê-lo salvado de Tora todo esse tempo e fica bem decepcionado. Sabendo muito bem que a lança da besta existe apenas para abater yokais, Shiguri dá uma bronca daquelas no filho por bajulá-la demais e mantém a lança bem longe dele. Depois do jantar, o Shio pergunta ao pai sobre a mãe mais uma vez, e Shiguri lhe dá 1.200.000 ienes para fazer uma viagem a Hokkaido e ver o tio. Assim ele pode descobrir mais sobre a mãe e as coisas desprezíveis que ela anda fazendo por aí. Depois que o Shio pega o dinheiro, Shiguri veste suas roupas oficiais, se apresenta como um místico budista que viaja e sela yokais, diz a Tora que recebeu ordens para executá-lo, e então desafia para um duelo no quintal deles, sem mais nem menos. O Shio observa em choque enquanto seu pai, que ele pensava ser um inútil, enfrenta um yokai forte como Tora e realmente iguala sua força. No entanto, quando as coisas começam a ficar muito perigosas para os dois, ele se mete no meio para tentar parar a luta, mas eles simplesmente o ignoram. Sem outra escolha, o Shio pega a lança da besta, se transforma no samurai de 500 anos atrás e para a luta à força. Depois de ver o filho manusear a lança da besta perfeitamente, Shiguri desiste da encenação e analisa a sinceridade da relação entre o Shio e Tora até aquele momento. Ao perceber que o Shio e Tora não são ameaças à sociedade, Shiguri grita com os monges budistas renegados que os espionavam dos pilares e lhes diz que, em vez de selar Tora como se ele fosse do mal, deveriam deixá-lo lutar ao lado de Ushio, o atual portador da lança da besta, sem mais delongas. Quando os anciãos se recusam a acreditar nele, Shiguri lhes fala sobre Hakumei no Mono, o que aguça a curiosidade de Ushio e lhe dá a chance de sair para encontrar a mãe, enquanto ele segura esses padres chatos e teimosos. Felizmente, Ushio não é um covarde, então quando os padres anciãos atacam seu pai, ele permanece de pé e luta ao lado dele. Logo, os anciãos ativam seus poderes, capturam Shiguri e nocauteiam Ushio, sem dó nem piedade. No entanto, pouco antes de fugirem com a lança da besta, Tora decide trabalhar com Shiguri, e juntos eles derrotam todos os monges renegados. Após a batalha, Ushio adormece e Shiguri aprende mais sobre a relação de Tora com Ushio, o que é bem interessante. No momento em que o Shio acorda, Shiguri lhe diz para fazer a viagem a Hokkaido e o assegura de que ele ficará bem. Então, na manhã seguinte, Ushio se despede do pai e parte para o aeroporto, com o coração na mão. Chegando lá, o Shio espera o embarque no saguão e ouve um piloto da Força Aérea de Defesa, chamado Atezawa, conversando com Yu, a filha de um piloto falecido, sobre o acidente de avião que levou o pai dela. Uma história bem triste. Enquanto Yu acredita que Atezawa assassinou o pai dela, já que ambos estavam voando na mesma rota naquele dia, Atezawa afirma que o avião do pai de Yu caiu porque um monstro o atacou no ar. Yu ainda se recusa a acreditar nisso, mas quando o Shio ouve a Atezawa falar sobre um monstro, ele pergunta a Tora se há alguma chance de um yokai renegado ter causado a queda do avião. Tora lhe diz que conhece um yokai que vive no céu, chamado Fusuma, que ocasionalmente desce à terra para devorar humanos, e acrescenta que embora Fusuma seja um saco de derrotar, suas únicas fraquezas são dentes enegrecidos e muito, mas muito fogo. Sabendo disso, o Shio embarca no avião e faz questão de sentar perto de Yu para descobrir mais sobre o pai dela. Após a decolagem, ele se apresenta, pede a Yu para contar o que a está incomodando e descobre que o falecido pai de Yu era o capitão do avião que caiu após uma quase colisão com o avião de Atezawa. Pouco depois da conversa, Yu adormece e Atezawa senta-se ao lado de Ushio para bater um papo. Após as formalidades, Atezawa narra a experiência aterrorizante que teve na noite em que o avião do pai de Yu caiu, um verdadeiro pesadelo. Aparentemente, segundos depois de avistar um monstro verde e esguio se enrolar no avião do piloto falecido, ele fez o possível para destruí-lo. Mas infelizmente, o monstro já havia destruído os motores do avião, sem deixar chances. Enquanto ele continua narrando para Ushio, a atmosfera ao redor do avião de repente fica verde, e Atezawa tem a mesma sensação que teve na noite do acidente. Em segundos, Fusuma se prende ao avião, elimina os pilotos e deixa o avião mergulhar para a morte, jogando a aeronave inteira no mais completo caos. Com o tempo se esgotando, Atezawa assume o cockpit e o Shio invoca a lança da besta do compartimento de bagagem. Então, ele instrui Tora a atravessar as paredes do avião para sair e explodir Fusuma. E Tora, no fim das contas, não teve escolha a não ser obedecer, especialmente depois que o Shio expôs sua invisibilidade aos outros passageiros. Assim que o momento é certo, ele atravessa a parede do avião para ir para a parte de trás e ajuda Atezawa a retomar o controle da aeronave. Enquanto Atezawa estabiliza o avião, Yu, que viu tudo acontecer, finalmente percebe que Atezawa estava falando a verdade o tempo todo, sem mentiras. Então ela chama o Shio e se desculpa por ter sido uma hater, uma chata. Enquanto ele a elogia com palavras doces, Tora luta contra Fusuma para mantê-lo ocupado, e Atezawa tenta ligar para a torre de controle das forças de autodefesa para informá-los do perigo iminente. No entanto, como Fusuma é um yokai invisível aos sistemas de radar humanos, a torre de controle se recusa a enviar ajuda, o que significa que o avião de Atezawa está perdido. Felizmente, pouco antes de perderem a esperança, Tora aparece do lado de fora do para-brisa do cockpit com um plano de ataque e diz a Ushio para enfiar a lança da besta pelo teto do avião ao seu sinal, para que possam danificar Fusuma de surpresa. Como a lança da besta é projetada para matar apenas yokais, Ushio realmente vê a genialidade nos planos de Tora. Então, assim que o momento é certo, ele entra em seu modo samurai e espera dentro do avião pelo sinal de Tora, pronto para a ação.
No momento em que Tora segura Fusuma e dá o sinal, o Shio e Yu atravessam a parede do avião e acabam danificando Fusuma. Depois disso, a torre de controle finalmente detecta o sangue de Fusuma no radar e envia jatos de combate para eliminá-lo de uma vez por todas. Quando os jatos de combate chegam ao avião, a Tezawa lhes diz para disparar um míssil em Fusuma. Mas como ele ainda está preso ao avião, os jatos de combate se recusam a fazer isso. Sem outra escolha, o Shio diz a Tora para levá-lo para a parte de trás do avião, para que ele possa cortar os membros de Fusuma e forçá-lo a se afastar da aeronave, custe o que custar. Inicialmente, Yu e a Tezawa se recusaram a deixá-lo se sacrificar assim, de repente. Mas depois de muita persuasão, todos concordaram em levá-lo até lá. Logo depois de subir na parte de trás do avião, o Shio e Tora trabalham juntos e atacam Fusuma até quebrar todos os seus membros, sem piedade. Assim que Fusuma sai do avião, os jatos o bombardeiam com um míssil incendiário e Fusuma morre segundos depois. Após a aprovação, a Tezawa tenta fazer um pouso de emergência, mas quando todos percebem que o trem de pouso do avião falhou, o Shio faz Tora literalmente carregar o avião inteiro até o aeroporto mais próximo, uma cena inacreditável. Após pousar o avião com sucesso, o Shio se despede de Tezawa e Yu e parte para a próxima aventura. Algumas noites depois, dois monstros Yokai Lobo, Heishin e Kagari, perseguem um terceiro Yokai Lobo chamado Jiro pela floresta, implorando para que ele pare o que quer que esteja planejando fazer com os humanos. Uma situação tensa. Jiro se recusa a parar para qualquer um. Então, quando ele chega à rodovia, causa um acidente horrível e eventualmente escapa de seus perseguidores. Percebendo que ele já se foi, Heishin e Kagari decidem encontrar o portador da lança da besta, o Shio, e ver se ele será capaz de ajudá-los a parar Jiro de uma vez por todas. Então, na manhã seguinte, eles se transformam em suas formas humanas, rastreiam o Shio até a cidade perto da floresta, chamam a atenção dele e o levam para uma cabana bem no fundo da floresta para conversar. Chegando lá, eles se apresentam como yokais lobo com metade pacíficos e imploram para que ele os ajude a abater seu irmão Jiro, que tem feito uma onda de assassinatos ultimamente, uma situação bem complicada. Inicialmente, o Shio se recusa a ajudá-los, mas quando ele vê os restos dos aldeões que Jiro já massacrou, ele fica para trás para discutir com Heishin sozinho e deixa Kagari e Tora lá fora para brigarem como irmãos da geração Z, uma cena hilária, para ser sincero. Momentos depois, enquanto a conversa de Heishin e Ushio continua, Kagari age como um completo idiota com Tora, pensando que ele era apenas mais um yokai fraquinho e escala a discussão para começar uma briga. Naturalmente, Tora aceita a luta, mas pouco antes de acontecer, ele sente uma presença forte por perto e diz a Kagari para parar, imediatamente. Sendo o idiota sem cérebro que é, Kagari continua lutando e só para depois de ter seu antebraço esquerdo decepado. Em segundos, Jiro aparece em sua forma humana e fica furioso quando avista a infame lança da besta na mão de Ushio, uma visão que o enlouquece. Para impedir o desastre iminente, Ushio entra em seu modo samurai e ataca Jiro, que já está em sua forma Kaimaitachi. Mas infelizmente, ele fica gravemente ferido na batalha. Por sorte, quando Jiro está prestes a matá-lo, Tora empala seu peito com o braço decepado e Jiro voa para longe, sumindo no horizonte. Após a batalha, Tora encontra Ushio desmaiado por causa dos ferimentos, então ele deixa Kagari e Heishin tratá-lo com um remédio especial deles. Quando Ushio acorda, ele encontra o braço decepado de Tora jogado no chão e instantaneamente tem um tela azul mental, um choque total. Mesmo assim, ele recoloca o antebraço sem falhas e segue direto para o canteiro de obras mais próximo para rastrear Jiro. Momentos depois, quando finalmente chegam a Jiro, Kagari tenta convencê-lo a desistir de sua sede por sangue humano, mas não é fácil. Mas quando isso não funciona, Ushio corta seu peito. Enfurecido, Jiro corta o penhasco acima de todas as suas cabeças e causa um deslizamento de terra com a única intenção de esmagá-los. No entanto, quando ele pensou que tinha vencido, ele avista Heishin e Kagari presos por um veículo esmagado e Ushio e Tora tentando desesperadamente segurar uma pedra enorme para que todos não sejam esmagados, uma situação de tirar o fôlego. Nesse instante, Ushio percebe gasolina vazando do veículo esmagado. Então ele diz a Tora para tentar levantar o veículo para que Heishin e Kagari possam ser salvos antes que exploda. Jiro vê isso e continua divagando bobagens, sem parar. Mas quando Ushio lhe diz para matá-lo em vez disso, se ele odeia tanto os humanos, ele se acalma e repensa um pouco sua decisão. Depois de mais uma conversa motivacional de Ushio, com uma pitada de lágrimas de crocodilo, Jiro lentamente começa a mudar de ideia para a surpresa de todos. Infelizmente, quando ele está prestes a ajudá-los, os trabalhadores da construção civil de plantão aparecem e o assediam. Ushio tenta fazê-los recuar, mas um dos idiotas deixa cair o cigarro no vazamento de gasolina e o incendeia. Enquanto o fogo queima lentamente em direção ao veículo, Ushio percebe que precisam de mais mãos para puxar o veículo para cima, e rápido. Então eles chamam alguns dos trabalhadores mais sensatos para ajudá-los, e para surpresa deles, um monte de gente aparece. Segundos depois, eles conseguem tirar Heishin e Kagari pouco antes do caminhão explodir. Mas mesmo depois de ter uma segunda chance na vida, Jiro, que fica tocado pelos bons samaritanos humanos, percebe que não merece, de jeito nenhum. Então quando o Ushio baixa a guarda, ele o ataca e força o Ushio a enfiar a lança da besta bem através dele. Confuso, o Ushio pergunta por que ele se sacrificaria assim, de repente, sem pensar duas vezes. Resumindo, Jiro diz que é porque o Ushio se desculpou em nome dos humanos por serem perversos e então desaparece para sempre. No dia seguinte, os anciãos budistas renegados descobrem, através de seus monges, que a tentativa de assassinato contra Shigure e o tio falhou, para a surpresa deles. Enquanto planejam seu próximo passo, o assistente de Oyakumi, Najiro, entra na sala e os ordena, em nome de Oyakumi, a observar o Ushio como o próximo portador da lança da besta. Enquanto isso, Ushio e Tora relaxam nas fontes termais de Heishin e Kagari para se refrescar e curar os ferimentos do dia anterior, aproveitando o momento. No entanto, enquanto eles gritam um com o outro, Ushio ouve uma garota cantando por perto. Então ele nada para o outro lado e encontra uma moça de cabelos prateados com uma aparência doentia chamada Saya, cantando lindamente. Ele a ouve cantar por um bom tempo, hipnotizado. Mas quando Tora aparece para distraí-lo novamente, o irmãozinho imediatamente percebe que ele é um tarado e grita. Quase instantaneamente, Saya o vê olhando. Então ela corre de volta para casa, assustada que sua pureza sagrada tenha sido manchada pelos olhos lascivos de Ushio. Que situação. Assim que ela chega em casa, seu pai, Taki, e sua avó rabugenta a repreendem por ficar fora até tarde, especialmente porque sua saúde frágil não permite que ela viva uma vida assim. Depois, eles a levam para um quarto especial, cheio de estranhas barreiras espirituais, e a deixam lá, para que Saya conforte a divindade da família que vive ali, como de costume. Saya tenta brincar com a divindade como de costume, mas desta vez, quando a divindade sente os cheiros de Ushio e Tora em suas roupas, ela diz a Saya para trazê-los para lá, para que possam libertá-la. Momentos depois, Saya vagueia para fora da vila de seu pai para procurar o Shio e desmaia em algum lugar na estrada, coitadinha. Por sorte, antes que ela sofra um acidente, Ushio a salva e a leva de volta para a vila de seu pai, antes que ele tenha um ataque. No entanto, quando chegam à vila, Taki fica muito bravo e fala mal da doença de Saya sem nem considerar Ushio sentado ao lado dela. Uma falta de respeito total. Como era de se esperar, Ushio não engole esses insultos calado. Então ele se levanta e confronta Taki e sua mãe patética por serem uns completos idiotas e inconsoláveis. Pensando que Ushio era apenas mais um bobalhão, Taki considera pagá-lo para que ele calhe a boca. Que audácia! Mas quando ele avista a lança da besta escondida ao lado dele, ele concede a Saya mais 30 minutos com ele e vai embora. Minutos depois, Saya leva Ushio e Tora para o quarto especial da divindade. Mas no caminho, ela narra a história por trás da linhagem de sua mãe, sua natureza doentia e frágil, com todos os detalhes. Aparentemente, a mãe dela deveria ser a ponte entre yokais e humanos. Mas infelizmente, depois que o pai dela se casou com ela, ele a trancou na vila e a forçou a confortar o Deus poderoso que seus ancestrais selaram. Tudo isso apenas para proteger a riqueza da família. Que coisa. Agora que assumiu as responsabilidades da mãe, Saya abre a porta e guia Ushio e Tora para dentro do quarto. Após as formalidades, a divindade Mamaru se apresenta à dupla e pede a Ushio que quebre a barreira que a mantém selada ali, para que ela possa ser livre finalmente.
Mais ou menos na mesma hora, Takei se lembra de quando Omimaru, em uma profecia, disse ao seu eu mais jovem que seria salva por um garoto com uma lança, e percebe que Ushio deve ser esse cara. Enquanto ele corre para o quarto especial, Omimaru continua pedindo a Ushio para quebrar a barreira espiritual com a lança da besta, mas Tora avisa que ela pode ser explodida em pedacinhos. Bom, como já viu o suficiente da vida, Omimaru aceita morrer pelo bem dos outros vilões de cabelo branco, mas Saya faz de tudo para convencê-la a ficar. Nesse exato momento, Tiki arromba a porta do quarto e ataca Ushio. Depois que Ushio bloqueia o primeiro ataque, o velho rabugento começa a reclamar de toda a riqueza que sua família conseguiu acumular após selar Omimaru por 200 anos. Ele implora a Ushio para não libertá-la ainda. Mas como Ushio não tolera caras egoístas, ele ignora as divagações do homem e continua a lutar. Enquanto isso, Tora tenta quebrar a barreira, mas infelizmente só a lança da besta e Saya podem abri-la. Com isso em mente, Ushio se aproxima da barreira para quebrá-la, mas Saya o bloqueia e tenta convencê-lo a não destruí-la. Por essa época, Takei e sua mãe feiosa começam a apoiar Saya, para que não resgatem Omimaru. No entanto, quando pensavam que tinham vencido, Omimaru coloca um pouco de juízo na cabeça de Saya, e ela finalmente muda de ideia. Assim que permite que Ushio faça o serviço, ele destrói o selo, liberando uma enorme explosão de energia, e a casa inteira explode. Em toda a confusão, Tora protege Omimaru da explosão, e a vê acender ao céu assim que a missão é cumprida. Assim que a poeira baixa, a família de Takei volta à pobreza, e Ushio e Tora partem logo após se despedirem de sua nova amiga, Saya. Na manhã seguinte, Mayuko dá uma olhada num espelho chinês antigo que o pai comprou, e de repente, percebe o espelho vibrando sutilmente. Ela fica um pouco assustada, mas antes que algo sobrenatural aconteça de novo, Asako aparece e vai com ela para a escola, enquanto os pais saem de casa para a viagem de casal à Europa. No caminho para Sumi para ir pra escola. Mayuko percebe Asako suspirando e a provoca por sentir falta de Ushio. Desde que Ushio partiu pra Hokkaido, ele tem estado ausente da escola. E seu pai, que parece ter o cérebro frito, nem sequer relatou a situação a ninguém lá. Então, na época, Asako e os outros nem sabiam o que estava acontecendo com Ushio. Na escola, Asako passa o dia todo suspirando e se preocupando demais com ele. Quando os colegas percebem, ela nega Ushio e quase mata qualquer um que a provoque sobre seu relacionamento de amor e ódio com ele. Eventualmente, a ausência de Ushio afeta a todos na turma. Então, para descobrir o que realmente está acontecendo, Mayuko e Asako visitam a casa de Ushio depois da escola. Lá, Shigure lhes conta sobre a viagem de Ushio a Hokkaido, e Asako fica furiosa com o coitado por tê-la deixado no escuro. Ao anoitecer, Ushio sai da cabana da floresta com Maitachi depois do jantar e olha para uma estranha poça d'água sob a lua cheia. Em segundos, a água brilha em amarelo dourado, e Ushio vê Asako em tempo real, gritando o nome de Mayuko como se algo terrível tivesse acontecido a ela. Isso o deixa muito assustado, e ele corre de volta para a cabana, perguntando a Raishi Nikadiri se há um jeito de ouvir as vozes das pessoas que acabou de ver no espelho d'água. Para ajudá-lo, Raishi Nikadiri o levam a um yokai idoso, especialista em espelhos d'água, chamado Unga, que vive nas profundezas das montanhas ventosas, para aprender mais. Logo após invocá-lo, Unga mostra a Ushio e aos outros uma gravação espelhada de tudo o que aconteceu pouco antes do desaparecimento de Mayuko. Aparentemente, depois que as garotas voltaram da escola, Mayuko notou que o espelho havia se virado na direção delas. Isso foi estranho pra ela no início, mas como era só um espelho velho, ela ignorou e continuou curtindo a noite com Asako. Mais tarde, enquanto Asako relembrava uma memória de quando Ushio arriscou a vida para salvar seu projeto de papel de um cachorro raivoso no passado, o yokai maligno que vivia dentro do espelho surge com sua cabeça grande e feia, engole Mayuko e retorna à sua prisão espelhada. Nesse ponto, Unga para a gravação e diz ao Ushio que Kiyoma é o nome do yokai do espelho que sequestrou Mayuko. Enfurecido, Ushio pergunta ao yokai idoso como pode salvá-la, e ele responde que os enviará de volta a Tóquio usando seu portal espelhado. Mas novamente, Ushio tem que derrotar Kiyoma antes que a água de Unga esfrie, ou então ficará preso lá para sempre. Sabendo disso, Ushio e Tora entram no portal, chegam à casa de Mayuko e perguntam a Asako sobre o incidente. Naquele momento, Asako não reconhece Ushio por causa de seu cabelo comprido. Mas como ela já havia encontrado Tora na barriga do Ayakashi antes, ela conta a Ushio sobre Mayuko mesmo assim e o segue para o mundo espelhado do yokai maligno. Momentos depois, o trio chega ao mundo espelhado de Kiyoma e o encontra tentando encaixar sua salsicha de 10 centímetros em Mayuko. Quando Kiyoma os avista, ele envia mini versões de si mesmo para deter Ushio e Tora. Mas Tora os destrói e aproxima Ushio o suficiente para desferir um golpe fatal no yokai nojento. Em segundos após ser atingido, Kiyoma morre e Ushio e Tora conseguem retornar ao mundo real com Asako e Mayuko. Depois de colocá-las no chão da casa de Mayuko, ele lhes dá uma última olhada e retorna à caverna de Unga. No dia seguinte, um exército inteiro de monstros yokai malignos se reúne no reino espiritual para reclamar e discutir a tirania de Ushio sobre eles, desde que ele se tornou o portador da lança da besta. Depois de estabelecerem que Ushio é um perigo para todos os yokai, eles amaldiçoam a mãe dele e seguem em frente com seus planos de atacá-lo quando ele chegar a Tono. Enquanto o plano de ataque avança, Tora resolve suas diferenças com Kadiri. Ushio se despede dos irmãos Kamaitachi e ambos pegam um ônibus para a estação Tono. No entanto, antes que cheguem longe, o exército yokai joga o ônibus para fora da estrada, causando um acidente horrível e persegue Ushio e Tora para dentro da floresta. Ushio rapidamente se transforma em sua forma de samurai e trabalha junto com Tora para abater o máximo de yokai que consegue. Mas infelizmente nem isso é suficiente, pois mais monstros yokai aparecem e o imobilizam. Por sorte, quando estão prestes a devorá-lo, a lança da besta reverbera fortemente, destrói os yokai que o imobilizavam e o leva voando para um lago mais adentro da floresta. Vendo isso, Tora tenta segui-lo. Mas nesse exato momento, seu amigo de longa data, um yokai gigante com chifres chamado Hitotsuki, bloqueia seu caminho e começa a provocá-lo por estar em conluio com o portador da lança da besta. Tora faz o possível para convencer Hitotsuki de que não é nada demais. Mas quando Hitotsuki ainda se recusa a acreditar nele, Tora passa a perguntar ao amigo por que os yokais estão atrás de Ushio. Enquanto Hitotsuki explica as coisas a Tora, Ushio chega ao lago e encontra um pacífico yokai Kappa que vive ali. Após as formalidades, o yokai Kappa cura as feridas de Ushio, e Ushio narra tudo o que lhe aconteceu até agora. Naquela época, Ushio pensava que os monstros yokai o estavam atacando porque ele havia massacrado muitos de sua espécie. Mas o yokai Kappa o assegura de que os yokai o atacaram por causa do pecado de sua mãe. Ao ouvir isso, Ushio implora ao yokai que lhe conte sobre o pecado de sua mãe, e o Kappa começa sua narração desde o princípio. Tudo começou 1000 anos atrás, quando um monstro yokai incrivelmente forte e estrangeiro, chamado Hakumen Inumano, veio da China para o Japão para destruir todos os yokai que viviam lá, e causar estragos nos humanos. Quando os yokai japoneses tomaram conhecimento da ameaça, uniram forças e lutaram contra Hakumen Inumano por anos. Hakumen deu uma boa luta, mas quando os humanos descobriram sua existência, eles
eles recuaram temporariamente para se curar e recarregar para mais uma batalha fatídica com os yokai japoneses. Com o passar do tempo, os yokai japoneses, com medo do retorno de Hakumen, rastrearam o monstro até um lago para derrotá-lo antes que acordasse. Mas assim que o Kappa está prestes a narrar o envolvimento da mãe de Ushio na história, a lança da besta reverbera novamente, sinalizando que há yokai por perto, e Ushio deixa o lago para a vila mais próxima. Enquanto isso, Saya, Omamaru, Haishin e Kadiri, que estão atualmente na área do acidente de ônibus, todos percebem a malícia massiva preenchendo o ar e se dão conta de que algo está errado. Não muito depois, um grupo de yokai se aproxima de Haishin e Kadiri e pede sua cooperação para derrubar o Shio. No entanto, como juraram suas vidas para proteger o Shio, os irmãos os massacram e correm para avisar o Shio do perigo iminente. Em outro lugar, Hitotsuki conta a Tora sobre tudo o que aconteceu depois da batalha deles com Hakumen. Aparentemente, quando chegaram ao lago onde o monstro dorme, encontraram uma barreira de defesa absoluta lançada pela mãe de Ushio para proteger o monstro e perceberam da pior forma que não conseguiriam quebrar a barreira, não importa o que fizessem. Nesse ponto da história, um Tora confuso pergunta a Hitotsuki se é realisticamente possível que a mulher de 1000 anos atrás ainda esteja viva para ser a mãe de Ushio. Mas, em vez de responder a pergunta, Hitotsuki continua a importunar Tora para que revele suas verdadeiras intenções para com Ushio. Para não parecer um traidor, Tora trai o Shio dizendo a Hitotsuki para fazer o que quiser com ele, e assim Hitotsuki parte feliz para caçá-lo. Algumas horas depois, Ushio avista um velho estranho andando sozinho na floresta, enquanto luta contra os yokai que o perseguiam. Então, para evitar aumentar a contagem de mortos, ele pausa sua batalha, carrega o velho nas costas e continua correndo em direção à vila. Chegando lá, Ushio e o velho param numa padaria e desfrutam de um lanche rápido por alguns minutos. Depois de ver Ushio devorar tudo como um porco, o velho pergunta sobre seu cabelo comprido e a lança, e Ushio passa a próxima hora contando-lhe toda a verdade, sem esquecer de mencionar a dor que sempre sente cada vez que precisa matar um yokai pelo bem maior. Depois disso, Ushio e o velho saem da loja. Mas quando estão prestes a partir, o exército yokai chega à vila e os ataca. Para evitar causar outro banho de sangue na vila, Ushio atrai o exército yokai para os arredores da vila e luta contra o máximo que pode para se manter vivo. Em minutos ele fica sem forças e desmaia, mas quando os monstros yokai estão prestes a acabar com ele, Raishin e Kadiri aparecem e massacram alguns deles. Não muito depois, Hitotsuki se junta à batalha para dificultar as coisas para Ushio e os irmãos Kamaitachi. No entanto, enquanto continua a lutar contra eles, Tora começa a se sentir um lixo por ter vendido sua alma e traído Ushio. Depois de passar alguns minutos pensando nas memórias que ele e Ushio compartilharam até agora, ele finalmente decide parar de ser um covarde e resgatar sua dignidade. Com isso em mente, Tora corre para a localização de Ushio, chegando bem quando Raishin e Kadiri estão prestes a se sacrificar para salvá-lo, e destrói os yokai que o cercam com seu relâmpago. Depois ele os leva voando para um lugar que ele pensa ser seguro. Mas assim que aterrissam, uma névoa espessa cobre toda a área e transporta Ushio para uma mansão no reino espiritual. Lá, uma voz idosa o direciona a um quarto especial e ele encontra o Mamaru, a divindade de Saya, sentada ao lado de um velho que se autodenomina o líder dos yokai da montanha. Após as formalidades, Ushio pergunta ao líder yokai por que está sendo atacado pelos yokai. E o líder yokai diz que é porque sua mãe é quem está atualmente protegendo o local de descanso de Hakumen humano com a barreira. Para ajudar Ushio a entender melhor, o líder yokai compara a forma de Hakumen a de uma besta com 9 caudas e narra as terríveis memórias que todo yokai no Japão, incluindo Tora, teve ao lutar contra ela. Embora a mãe de Ushio não tenha sido quem criou a barreira, o líder yokai diz a Ushio que ela vem da mesma linhagem da mulher que a criou 1000 anos atrás, e é a terceira pessoa a ainda manter essa barreira até hoje. Dito isso, Ushio pergunta ao homem por que sua mãe está indo tão longe para proteger Hakumen, mas o homem diz que ainda não sabe. No entanto, para descobrir, o homem promete parar todos os ataques yokai a Ushio para que ele possa ir encontrar sua mãe onde quer que ela esteja e perguntar a ela pessoalmente. Com isso dito, o líder yokai se revela como o velho que Ushio ajudou a escapar da floresta outro dia e então encerra a reunião. Segundos depois, Ushio segue o líder yokai para fora da mansão e o encontra tentando fazer Hitotsuki parar de atacar Tora e os outros. Depois de muita discussão, com Hitotsuki se recusando a ceder, o líder yokai finalmente decide resolver tudo com um duelo entre Hitotsuki e Tora. Se Tora vencer o duelo, então Hitotsuki recua. Mas se Hitotsuki vencer, então ele poderá fazer o que quiser. Com o palco montado, Hitotsuki e Tora se enfrentam em um combate mortal e perigoso. Hitotsuki leva melhor no início da luta, conseguindo até empalar Tora no peito. Mas assim que Tora se firma, ele banha Hitotsuki em fogo, o eletrocuta com relâmpagos e esmaga suas células cerebrais. Em minutos, o duelo termina com a vitória de Tora, e o velho se despede de Ushio e Tora enquanto eles iniciam a próxima fase de sua jornada. Alguns dias depois, enquanto Ushio e Tora chegam a Hokkaido, Hakumen, que está tranquilão em seu berço aquático, sente a lança da besta se aproximando. Então ele envia centenas de seus mini-soldados yokai com cara de suspeitos para recuperá-la. Enquanto os monstros começam a rastrear a lança da besta, Ushio e Tora se perdem tentando encontrar uma pousada na noite nebulosa de Hokkaido. No entanto, no momento em que tentam refazer seus passos, um dos monstros de Hakumen avista a lança da besta e os ataca para destruí-la. Ushio se prepara instantaneamente para a batalha, mas antes mesmo que consigam tocar no monstro, uma vilã estranha e certinha chamada Inoa aparece e destrói o yokai facilmente. Depois, ela se apresenta como uma das 4 pessoas treinadas pelo Kohaku Saiki para empunhar a lança da besta e exige que Ushio lhe entregue a lança. Quando Ushio se recusa, ela reinicia seus neurônios com um tapa daqueles e começa a culpar todas as tragédias, o incidente de Fuzuma, a morte de Jiro e outras, pela lança da besta e por suas péssimas habilidades de treinamento e artes marciais. Ushio sabe muito bem que a moça está apenas com inveja, já que ela treinou a vida toda para empunhar a lança. Mas depois de ouvir quantas vidas poderiam ter sido salvas se ele soubesse usar a lança da besta melhor, ele fica arrasado e por fim entrega a lança a ela. Após adquirir a lança, Inoa dá um soco traiçoeiro na barriga de Ushio e foge depois de avistar vários outros monstros yokai vindo atrás dela. Quando ele se levanta, Ushio considera desistir. Mas como ele é o tipo de cara que sempre topa qualquer parada, decide que vai seguir Inoa e ir até o fim. Momentos depois, Inoa se depara com um monstro yokai nojento e feio de frente, e começa a tagarelar todo tipo de bobagem para ativar o poder da lança. Quando a lança se recusa a obedecê-la, o yokai a ataca e envolve seus monstros brancos microscópicos ao redor da lança para destruí-la. Por sorte, antes que eles a espremam, Ushio pega a lança por trás, se transforma em sua forma de samurai de cabelo comprido e avança para destruir o monstro inteiro. Depois de alguns minutos de luta, Ushio joga a lança em direção a Inoa para salvá-la e a capturar.
capturado. No entanto, quando o monstro está prestes a machucá-lo, Tora o liberta do aperto do monstro, e Ushio encerra a batalha cortando a cabeça do monstro. No rescaldo, Ushio tenta puxar conversa com Rinoa, mas como ela está muito envergonhada, ela o reconhece como o portador da lança da besta, e parte em vergonha e desgraça. Na manhã seguinte, enquanto Ushio e Tora brigam como de costume, um motoqueiro loiro e bonitão chamado Nagari aparece com sua moto e começa a agir estranho com Ushio. Para não ser rude, Ushio deixa educadamente e continua andando até a rodoviária. No entanto, enquanto se aproximam do local, várias dezenas de pequenos monstros yokai possuem o ônibus que Ushio está pegando para a casa de seu tio. E Tora, depois de notar Nagari o encarando, deixa Ushio para descobrir quem ele é. Quando se encontram cara a cara, Nagari se apresenta devidamente como outro dos candidatos treinados para empunhar a lança da besta, e começa a expressar seu interesse em lutar contra Tora. Como um colega bruto, Tora aceita um duelo com o cara e o enfrenta. Mas infelizmente, todos os seus ataques falham em derrotar Nagari. Em segundos de luta, Nagari imobiliza todos os membros de Tora com suas estacas de madeira magicamente aprimoradas, e exige saber por que Tora ainda não massacrou Ushio. Ao ouvir isso, Tora se recusa a falar. Mas quando Nagari começa a tagarelar sobre toda a sua história de vida de 2000 anos, Tora arranca seus membros das estacas e continua lutando até que finalmente derruba Nagari. Com a batalha encerrada, ele recoloca seus membros, diz a Nagari porque ainda não assassinou Ushio, que é porque Ushio nunca o entendia, e parte para encontrar Ushio, cujo ônibus já havia partido. Enquanto Nagari se junta a ele para rastrear o ônibus, os monstros yokai de Hakumen atacam o motorista do ônibus de Ushio. Ushio percebe isso, especialmente depois que a lança da besta reverbera à vista do perigo. Mas, mesmo depois de salvar o motorista de uma morte certa, o homem ainda desmaia. Sem ninguém disponível para dirigir o ônibus, ele derrapa para fora da pista e faz com que todos os passageiros entrem em pânico. Em meio a todo o caos, Ushio mantém a calma e tenta parar o ônibus, mas os monstros yokai malucos tornam isso muito mais difícil para ele. Justo quando ele está prestes a desistir, Nagari e Tora alcançam o ônibus em alta velocidade e pedem a Ushio que se junte a eles para que possam abandonar o resto dos passageiros. Como um cara com consciência, Ushio se recusa a fazer isso. Então Nagari surge com outro plano e começa pedindo a Ushio para reunir os passageiros no centro do ônibus. Feito isso, ele arromba os vidros dianteiro e traseiro do ônibus e faz Tora suspender cuidadosamente todos os passageiros no ar, numa nuvem de seu miasma. Depois ele cria uma barreira espiritual retangular com suas estacas de madeira bem no meio da estrada e, por fim, pega todos os passageiros do ônibus. Ao salvar os passageiros, Nagari se vira para Ushio, que está sendo contido pelos irritantes monstros yokai, e diz a ele para parar o ônibus. Nesse exato momento, ele vê Ushio se deixando ser contido pelos yokai e começa a duvidar de seus poderes, decidindo ir ajudar. Antes que isso aconteça, Tora o incita a deixar Ushio cozinhar. E ao fazer isso, Nagari testemunha Ushio destruir mais de 200 pequenos yokai com apenas um único golpe dos poderes de relâmpago da lança da besta, o que por fim explode o que restou do ônibus. No rescaldo do ataque, Ushio pega uma carona na moto de Nagari para continuar o resto de sua jornada. No entanto, no caminho, ele de repente se lembra do estado horrível em que os passageiros do ônibus estavam logo depois que ele o salvou, e começa a se sentir culpado. Em pouco tempo, cerca de 5 motoqueiros de couro alcançam a moto de Nagari e o perseguem até que ele pare, tudo apenas para interrogá-lo. Entre os motoqueiros de couro está Jun, a irmã mais nova do candidato mais forte da seita Kohammi, Moritsuna. Ela conta a Nagari que Moritsuna sumiu há 2 semanas, depois de descobrir que Ushio estava sendo observado como o portador da lança da besta, e então pergunta se ele o viu desde então. Assim que Nagari nega ter visto ele, Moritsune aparece com um monstro Haruko invocado, captura Ushio e manipula o yokai Haruko para sugar a força vital de Ushio, num golpe bem baixo. Como Moritsune geralmente é uma pessoa bem tranquila e centrada, esse comportamento absurdo não desce bem para Nagari e Jun, de jeito nenhum. Nagari tenta pará-lo fisicamente, mas quando isso não funciona, Tora resgata Ushio do Haruko e o faz acabar com ele, para que Ushio possa finalmente encarar Moritsune. No entanto, quando sua luta com Moritsune está prestes a começar, Jun fala com Moritsuna para ajudá-lo a lembrar quem ele é, e de repente, os monstros yokai alojados em seu lobo olfativo, que o estavam controlando, dão um bug daqueles. Para evitar perder o controle total de Moritsuna no meio da luta, os monstros yokai e o próprio cérebro de Moritsune o forçam a recuar para um lago e o preparam para que ele recupere o controle, custe o que custar. Enquanto isso, Ushio se coloca na frente de um espelho e chama o ancião Unga, o yokai do espelho lá da floresta Kamitachi, para conectar seu espelho ao líder yokai da floresta Intono. Assim ele pode pedir o remédio para o controle mental de Moritsuna. Assim que a conexão é feita, Ushio discute o problema com o líder yokai da floresta, mas o líder diz que ele só pode salvar Moritsuna arriscando toda a sua humanidade e encolhendo-se numa versão microscópica de si mesmo com a lança da besta, para que possa infiltrar o cérebro físico de Moritsuna e destruir os monstros yokai por dentro num plano bem arriscado. Dito isso, o líder yokai então menciona os riscos associados a este procedimento, que é o fato de Ushio poder se transformar num yokai monstruoso. Mas Ushio permanece inabalável e apenas encerra a reunião sem dar muita bola. Mais tarde naquela noite, Ushio fica sabendo de um incidente que aconteceu entre Jun e seu irmão mais velho, lá quando eles eram mais jovens. Resumindo a história, Moritsuna nasceu forte, então ele salvou sua irmã de um yokai horrível um dia, mostrando sua força desde cedo. Mas mesmo depois disso, Jun não agradeceu porque o rosto dele era muito assustador, e ela se arrepende disso desde então, coitada. Enquanto eles continuam batendo papo, Moritsuna de repente aparece de novo. Mas desta vez, ele ataca ainda mais forte e fica muito mais fraco cada vez que Jun chama seu nome. Que coisa. Depois de suportar tanto sofrimento das palavras de Jun, os yokai na cabeça de Moritsune tentam forçá-lo a tirar a vida da própria irmã. Felizmente, antes que isso aconteça, Ushio tira a faca da mão dele com um tapa, e Moritsuna finalmente volta a si. Ufa. No entanto, para evitar se transformar naquele tipo de monstro novamente, ele cai do penhasco para acabar com a própria vida. Sentindo pena do coitado, Ushio pega Moritsuna pouco antes de ele atingir o chão e traz seu corpo inconsciente de volta, salvando-o da queda. Enquanto Jun e os outros verificam como ele está, Ushio diz a Nagari que está disposto a arriscar se transformar numa besta só para salvar Moritsune. Nagari tenta impedi-lo no início, mas quando vê a extrema disposição de Ushio de fazer qualquer coisa pelo amigo, ele finalmente o deixa fazer o que tem que fazer, sem mais delongas. Após a reunião, o ancião Unga aparece no retrovisor de uma moto, repreende Ushio um pouco por seguir em frente com isso, e envia a ele um yokai verde e feio, tipo um Pokémon, chamado Izuna, pra guiá-lo nessa jornada maluca. Ao chegar, Izuna age como um maníaco por controle, achando que é o maioral, mas Ushio o ignora, encolhe a si mesmo, Tora e Izuna, e infiltra o corpo de Moritsune pelas pontas dos dedos. No entanto, no momento em que entram, um pequeno exército de yokai de Hakuman os ataca, e Ushio e seus amigos os repelem facilmente, sem dar chance. Não muito depois, outro yokai os amarra com os vasos sanguíneos de Moritsune, e Ushio e seus amigos se contorcem para se libertar. Enquanto estão nisso, o corpo físico de Moritsune treme vigorosamente no mundo real. Então Nagari e os outros o seguram com toda a força que podem para protegê-lo, numa cena bem tensa. Enquanto isso, Ushio controla a lança da besta sem as mãos e esfaqueia o yokai, atingindo-os na cabeça. Então ele o exorciza e de repente começa a desenvolver parasitas estranhos, tipo sanguessugas, em seu corpo, uma visão bem desagradável. Vendo isso, Ushio percebe que está lentamente perdendo sua humanidade para se tornar uma besta. Mas mesmo assim, ele se recusa a poder abortar sua missão, firme em seu propósito. Nos próximos minutos, o trio chega à coluna vertebral de Moritsune e corre pela espinha para chegar ao cérebro, numa corrida contra o tempo. Perto da área do pescoço, eles encontram um número nojento e enorme de monstros pululando ali. Mas no momento em que esses monstros yokai avistam Ushio, eles
forçam Moritsune a ficar de pé, e o fazem manter todos longe de seu corpo, como um escudo vivo. Recusando-se a deixar seu irmão ir, Jun se agarra a Moritsune e subconscientemente envia algum poder para o corpo dele. No momento em que Yushu percebe o poder de Jun entrando no corpo de Moritsune, ele fica furioso, entra em modo berserk e exorciza todos os yokai que pululavam naquela área sem piedade. Não muito depois, os parasitas em seu corpo crescem ainda mais, e o chefe geral dos yokai que controlam o corpo de Moritsune, Chiba, aparece para dar um oi, todo pomposo. Yushu imediatamente corre até ele para lutar sem perder tempo, mas depois de ver o quão forte esse cara é, ele para de lutar e pede a Chiba para lhe dizer qual é o verdadeiro plano de Hakuman. A essa altura, Chiba conjura um holograma de seu chefe e Yushio vê Hakuman desejando a morte de todas as coisas vivas, humanos e yokai, sem distinção, um plano macabro. Depois que seu corpo inteiro fica rígido e com Yushio incapaz de se mover, Chiba avança sobre ele para acabar com ele. Assim que ele está prestes a esfaqueá-lo, Izuna surpreendentemente entra no caminho e leva o golpe por Yushio, num ato de pura coragem. Yushio fica devastado enquanto Izuna lhe diz para limpar o histórico do navegador, já que ele talvez não sobreviva, num momento bem dramático. Mas pouco antes de morrer, Chiba ataca novamente e Yushio revida para mantê-lo ocupado. Em pouco tempo, Tora se junta a eles, e enquanto Ushio luta contra Chiba, Izuna o ensina a dizer a Jun para concentrar sua vontade e enviar seu poder para os olhos de Moritsune. Depois de transmitir a mensagem, Tora e Yushio trabalham para atrair Chiba para os olhos de Moritsune, enquanto Jun se expõe e foca seu olhar nos olhos de Moritsune. Assim que chegam aos olhos, Chiba descobre o plano deles e tenta retornar ao cérebro, percebendo a armadilha. Nesse momento, Izuna aparece pronto para se sacrificar e o empurra de volta para o olhar de Jun. Quando Yushio percebe que Izuna está prestes a se sacrificar, ele extrai mais poder da lança da besta, arrasta Izuna para longe de Chiba e esfaqueia Chiba com a lança da besta, bem quando o poder de Jun o atinge em cheio. Em segundos, Chiba morre, e Tora agarra Ushio e Izuna para fora do caminho do perigo. Pouco depois, Moritsune recupera os sentidos e acorda com um sorriso. No entanto, quando ele descobre o quão longe Yushio foi para salvá-lo, ele percebe o quão inútil ele é e começa a chorar, num misto de emoções. Através de uma de suas lágrimas, Yushio, Izuna e Tora retornam ao mundo real, e Nagari quase explode de felicidade quando avista Yushio. Infelizmente, justo quando todos pensavam que estavam fora de perigo, Yushio de repente perde toda a sua humanidade e se transforma numa besta yokai monstruosa, para o desespero geral. Enquanto isso, uma fantasma mística chinesa, reconhecida como Mei, ou a Fundadora, aparece para Uyakumei e suas colegas anciãs de volta na sede de Kohamai e as atualiza sobre a condição de Yushio, que não é das melhores. Naturalmente, salvá-lo deveria ser impossível, mas Mei diz a Uyakumei que Yushio pode sobreviver se elas conseguirem fazer as garotas da vida dele pentearem seu cabelo comprido com o pente que sua mãe lhe deixou, e Oyakumi concorda em ajudar, mesmo achando a ideia um tanto peculiar. Dito isso, Mei sai para discutir com as garotas da vida de Yushio, e Oyakumi convoca o místico mais forte que eles têm, Shigure, para ir salvar Ushio e Hokkaido. No dia seguinte, Mei se encontra com Yu, Saya, Reiko, Asako e Mayuko em suas respectivas casas e explica a urgência da situação de Yushio a elas, sem rodeios. Depois ela lhes fala sobre o pente que Yushio sempre carrega como lembrança de sua mãe e acrescenta que se elas quiserem salvá-lo, todas precisam usar aquele pente específico para tirar algumas mechas de seu longo cabelo de samurai. Uma tarefa bem peculiar. Ouvindo isso, as 5 garotas concordam em ajudar. Mas apesar de estar irritada porque Ushio nunca compartilhou sua vida secreta com ela, Asako mantém a calma e embarca num avião para Saikawa com as outras garotas. Horas depois, enquanto Ushio segue para Saikawa, todas as 5 garotas chegam ao aeroporto de Saikawa e vão com Shigure em um helicóptero particular para chegar à localização de Ushio o mais rápido possível, numa verdadeira corrida. A essa altura, Nagare, Jun e Moritsune descobrem com Hinoa que Ushio está atualmente indo em direção a uma caverna proibida em Asaikawa, a menos que ele seja o verdadeiro portador da lança que pode acabar com tudo, o que seria um problemão. Se Ushio entrar naquela caverna, há uma grande chance de ele não sair vivo. Enquanto Jun e os outros digerem essa informação pesada, o subconsciente de Ushio é visto lutando para recuperar o controle total de seu corpo, enquanto a lança da besta assume à força suas funções motoras, numa batalha interna. Enquanto ele continua correndo para um lugar que ele chama de Kamui Kotan, Hakuman mobiliza cada yokai de seu exército para perseguir Ushio e destruir ele e a lança da besta. Momentos antes do caos começar, o subconsciente de Ushio avista um ferreiro furioso dentro de seu corpo, sangrando por toda parte, enquanto forja a lança da besta e cospe fogo pela boca. Uma cena bem intensa. Enquanto ele observa o trabalho do louco, Shigure reúne todo mundo, as 5 garotas, Inoa, Jun, Nagari, Moritsuna e alguns outros motoqueiros, e os atualiza sobre os detalhes de sua missão. Em pouco tempo, eles avistam o exército yokai de Hakuman voando na direção de Ushio, uma visão assustadora. Shigure ordena a Inoa e Jun que fiquem e protejam as garotas, enquanto Tora e Izuna rastreiam Ushio e recuperam o pente dele. Uma vez resolvido isso, ele dá às garotas uma última palestra motivacional e então sai com Moritsuna, Nagari e os outros motoqueiros para lançar uma barreira de 4 direções ao redor da montanha para manter o exército yokai afastado, uma estratégia crucial. Pouco depois, Tora e Izuna recuperam um pente de sumaco dos bolsos de Yushio e o atraem na direção das 5 garotas. Enquanto Shigure e os outros místicos lançam a barreira, Tora e Izuna se aproximam das garotas e dão a Reiko o pente de sumaco, que ela eventualmente usa para pentear algumas mechas de seu longo cabelo, cumprindo a primeira parte do plano. Em seguida, Ushio fere a Asako ao esbarrar nas outras garotas à frente e continua correndo em direção a Asahikawa. No entanto, antes que ele vá longe, Hinoa o prende numa barreira verde muito potente e diz para quem for o próximo pentear rapidamente o cabelo dele antes que Ushio escape, sem perder tempo. Como uma mulher de cabelos brancos, Saya pega o pente de Reiko, se força a passar pela barreira perigosa de Inoa e penteia outra pequena mecha de seu cabelo. A essa altura, Ushio fica irritado. Então ele se liberta da barreira de Inoa e vai atrás do pente, que agora está nas mãos de Mayuko, numa perseguição intensa. Felizmente para Mayuko, justo quando ele está prestes a alcançá-la, Tora atinge Ushio bestializado com alguns raios e tira Mayuko e Saya do lado de Ushio. Com seus alvos sumidos, Ushio volta sua atenção para Inoa, que agora está sem poder, e avança sobre ela para acabar com ela, sem piedade. Sentindo o perigo, Jun rapidamente o prende em outra barreira, salvando Inoa, e então passa o pente para Yu. Logo depois, Yu corre sobre a ponte frágil, penteia outra mecha do cabelo de Ushio, e enquanto Ushio recua para a floresta, passa o pente para Mayuko, mantendo a corrente. Momentos depois, enquanto tentam descobrir para onde Ushio foi, Mei aparece e os leva todos para a caverna onde Ushio provavelmente está. No caminho, Tora pergunta a ela por que a lança da besta é tão atraída por aquela caverna, e Mei diz que é porque há um pedaço do corpo de Hakumen humano, que é o maior inimigo da lança, lá dentro, esperando por eles. Em poucos minutos, eles chegam à entrada da caverna e Mayuko avança para cumprir sua parte do acordo. Nesse momento, Ushio aparece, parecendo exausto e patético, e ataca Mayuko sem qualquer descrição, num acesso de fúria. Mayuko bloqueia o ataque dele com o poder do pente, mas o recuo do ataque a empurra para fora do penhasco próximo. Felizmente, enquanto ela está prestes a cair e morrer, Tora a carrega e a leva de volta para Ushio para atraí-lo a confrontá-los, numa jogada arriscada. Quando Shigure, Moritsuna e os outros ficam sem Chi para manter sua barreira de 4 direções, Ushio morde a isca de Tora e o esfaqueia no peito com a lança da besta. Agora que Ushio está perto dele, Tora o agarra, o puxa para perto de si e de Mayuko.
Mayuko, provoca o fraco patético dentro de Ushio e compra tempo suficiente para Mayuko pentear outra mecha de seu cabelo num ato de sacrifício. Depois de fazer isso, Mayuko dá o pente para Asako fazer a parte dela. Mas antes mesmo que ela se aproxime de Ushio, o exército yokai de Hakuman avança sobre eles. Por sorte, justo quando eles estão prestes a chegar à lança da besta, ele aparece do nada, lança uma barreira cercando aquele pedaço de terra com seus talismãs e compra mais 3 minutos para Asako fazer o trabalho. Que alívio! Nesse tempo, Ushio recupera uma pequena parte de si mesmo e reclama da dor que sente para Asako. Sentindo pena do coitado, Asako chora horrores, o insulta ainda mais e eventualmente penteia outra mecha de seu cabelo num misto de emoções. Nesse ponto, a lança da besta tenta desesperadamente levar Ushio para dentro daquela caverna, enquanto lentamente perde o controle sobre ele. Mas Asako arrisca tudo e empurra Ushio do penhasco. Felizmente, enquanto estão prestes a atingir o chão, Ushio finalmente recupera todas as funções motoras em seu corpo e os traz de volta à superfície inteiros. Ufa! Segundos depois, quando os monstros yokai rompem a barreira de Inoa, Ushio e Tora entram num frenesi assassino e destroem cada monstro yokai do exército de Hakuman com apenas um único raio, mostrando sua força total. No rescaldo do ataque, Ushio fica cansado da exaustão, mas enquanto as garotas se reúnem ao redor dele, ele começa a olhá-las com segundas intenções, na esperança de que elas o deixem chegar junto um dia, o safadinho. Depois de sua sessão de cantada, Ushio e Tora entram na caverna para descobrir mais sobre a história de Hakuman, enquanto Asako e as garotas voltam para casa para festejar. Depois de uma hora de caminhada, Ushio e Tora encontram um templo estranho bem no meio do nada. Enquanto pausam para observar o lugar, a lança da besta de repente reverbera violentamente. Então Ushio se transforma em seu modo samurai e entra cuidadosamente com Tora, prontos para o que der e vier. Logo eles entram numa sala estranha decorada com centenas de velas acesas e avistam o maior fragmento do corpo de Hakumen alojado dentro da parede. Pensando que o fragmento do corpo estava morto, Ushio se aproxima para observá-lo sem imaginar o perigo. No entanto, quando o fragmento o ataca, ele quase se mija de puro medo. Segundos depois, um monstro Tokisaka tipo um Smeagol genérico salta de um portal no meio da sala, se apresenta como um monstro que viaja no tempo e decide levar Ushio e Tora de volta a um tempo antes da lança da besta ser feita, o que é cerca de 2000 anos atrás. Que loucura. No entanto, antes de fazer isso, Tokisaka conta à dupla como os fragmentos do corpo de Hakuman foram espalhados pelo Japão, e também acrescenta como os yokai rastrearam e destruíram os fragmentos, apenas para deixar o maior naquela caverna por algum motivo. Quando Ushio pergunta por que os humanos yokai não destruíram o corpo principal de Hakuman, Tokisaka diz que foi porque eles não tinham a lança da besta, que é a única arma forte o suficiente para matar o monstro, uma informação crucial. Depois de procurar pela lança por eras, sem sorte em encontrá-la, Tokisaka diz que uma humana em particular chamada Yuki, que afirmava ser a reencarnação de Mei, lançou a barreira para vigiar Hakumen humano por alguma razão desconhecida, um mistério a mais. Nesse ponto da narração, o cérebro de Ushio fica sem RAM para processar toda aquela informação, coitado. Então, para ajudá-los a entender a história ainda mais, Tokisaka os teletransporta para a capital da China 2000 anos atrás e os deixa lá para vivenciarem tudo por si mesmos. Que aventura. Não muito depois de chegarem, uma garota idêntica a Mayuko aparece e expressa o quão feliz ela está por Ushio não ser um yokai, especialmente depois de vê-lo cair do nada. Para evitar se expor, Ushio rapidamente se familiariza com a garota que se autodenomina J-Mei, com um certo charme, enquanto Tora, que está atualmente invisível para Mei, quase se encolhe com o cheiro do forte miasma maligno que enche o palácio. Nesse momento, alguns monstros yokai saltam do chão e os atacam, mas quando Ushio e Tora os derrubam facilmente, Mei arrasta Ushio para sua casa para agradecê-lo adequadamente por salvá-la com toda a gratidão. Momento depois de conseguir uma troca de roupas para Ushio, a mãe de Mei lhe conta um pouco da história sobre essa besta perigosa. Acontece que Hakumen humano se infiltrou no palácio do rei atual disfarçado de concubina, tudo apenas para enlouquecê-lo. Que plano maquiavélico. Quando o rei descobriu, ele ordenou a execução de cerca de 80 de suas concubinas e finalmente decidiu criar uma espada sagrada forte o suficiente para derrotar o monstro. Para isso, ele convocou todos os ferreiros da capital e prometeu imensa riqueza a quem fosse capaz de forjar uma espada sagrada forte o suficiente para destruir um monstro escondido em seu palácio, uma recompensa e tanto. Ao anoitecer, o pai de Mei retorna de sua loja e tem um bate-papo agradável com sua família e Ushio, um momento de paz antes da tempestade. Em pouco tempo, o irmão mais velho de Mei, Jiryu, a quem Ushio reconhece como o louco forjando a lança da besta em seu subconsciente, retorna de uma de suas aulas de forja de espadas e diz a seu pai que Hakumen humano já se infiltrou em seu reino. Que notícia terrível. Ouvindo isso, o pai de Mei imediatamente retorna à loja e trabalha a noite toda ao lado de Jiryu, para tentar forjar outra espada sagrada. Mas infelizmente, quando a manhã chega, ele falha novamente. Assim que ele está prestes a desistir, Jiryu conta a seu pai sobre uma arte sombria que ele aprendeu em uma de suas aulas, uma esperança sombria. Se ele estiver certo, então misturar cabelo de mulher com o metal usado para forjar a espada sagrada deve dar à espada durabilidade suficiente para resistir a perfurar a pele de Hakumen. Com isso em mente, o pai coleta algumas mechas de cabelo de sua esposa e trabalha incansavelmente por 4 dias, até que finalmente conseguem forjar uma espada sagrada decente, com muito esforço. Logo depois, eles ao lado de vários outros ferreiros se reúnem no palácio para apresentar suas espadas ao rei. No entanto, antes que a apresentação comece, Hakumen humano, que ainda estava disfarçado de concubina, revela sua verdadeira identidade e massacra cada ferreiro no palácio, incluindo os pais de Mei e Jiryu, numa cena de horror. Em seguida, ele corre em direção a Jiryu e Mei para acabar com eles, mas Ushio se coloca entre eles para enfrentá-lo. No entanto, no momento em que Hakuman o encara, o corpo de Ushio congela, rígido, enquanto ele treme sob a presença avassaladora da besta, paralisado pelo medo. Com Ushio incapaz de se mover, Hakuman tira um feixe de plasma nele para eliminá-lo. Mas quando Tora o bloqueia, ele voa para fora do palácio, bombardeia todas as casas na capital e escapa, causando um caos total. Após a infeliz tragédia, Ushio retorna à casa de Mei e Jiryu e lamenta a perda de seus pais, num momento de profunda tristeza. Ao anoitecer, ele encontra Jiryu sangrando profusamente enquanto soca um pedaço de minério de ferro na oficina de seu pai e percebe que Jiryu está lidando com sua culpa de sobrevivente. No entanto, já que Jiryu ainda está destinado a criar a lança da besta, Ushio o impede de quebrar suas preciosas mãos e o assegura de que tudo ficará bem, tentando acalmá-lo. Felizmente, Jiryu acredita nele, mas logo depois que ele se acalma, ele diz a Ushio que há outra maneira de forjar uma espada sagrada que pode funcionar, e é usando magia negra. No entanto, para fazer isso, Jiryu diz a Ushio que ele teria que sacrificar alguém próximo a ele e fundi-los com o metal derretido na fornalha para que ele possa forjar uma espada com o espírito deles vivendo dentro. Uma ideia macabra. Como ele já perdeu 2 membros de sua família, Jiryu não tem certeza se está pronto para perder mais alguém. Nesse momento, Mei, que por acaso estava escutando a conversa, aparece, se despede de seu irmão e de Ushio e cai na fornalha para se misturar com o metal derretido, num ato de desespero e sacrifício. Ushio e Jiryu fazem o possível para pegar Mei antes que ela se sacrifique, mas infelizmente já é tarde demais, pois Mei se foi num momento de pura tragédia. Enraivecido pelo sacrifício de sua irmã, Jiryu se amaldiçoa para se tornar um Oni e passa o resto da noite forjando a lança da besta, com uma fúria incontrolável. Por essa época, Ushio tenta ajudar, mas Tora o aconselha a deixar Jiryu em paz e apenas vigiá-lo até o fim. Horas depois, ao terminar a forja, Jiryu funde seu espírito na lança da besta, tornando-se um com ela, e a confia à linhagem Otsuki, a família de Ushio. Depois disso, ela voa para caçar Hakumen no Mono e deixa Ushio para trás. Enquanto Ushio pensa no que fazer, o espírito de Mei surge ao lado de Tokisaka e leva Ushio e Tora pelos próximos 1000 anos para ajudá-los a entender o resto da história.
Aparentemente, depois de caçar Hakumen por séculos e não conseguir capturá-lo, a lança da besta ficou irritada e começou a destruir yokai indiscriminadamente por onde passava. Com o tempo, os yokai da China se uniram para contê-la. E após uma longa e sangrenta batalha, só conseguiram capturá-la transformando boa parte deles em tecido vermelho e enrolando o cabo para selá-la. Enquanto isso, Mei diz que perseguiu Hakumen, esperando destruí-lo antes que o espírito de seu irmão morresse junto com ele. No entanto, quando descobriu que Hakumen já havia cruzado para o Japão, ela reencarnou como uma japonesa chamada Yuki e viveu por algumas décadas como humana até encontrar Hakumen no Mono novamente. Após a grande guerra entre o monstro e os humanos, Mei rastreou Hakumen até seu esconderijo e o encontrou fundindo-se nas placas tectônicas que mantinham o Japão à tona. Se por acaso o exército yokai do Japão chegasse lá e arrancasse Hakumen à força, as placas tectônicas do Japão se deslocariam e o país inteiro afundaria no mar. Para evitar isso, Mei fez Yuki lançar a poderosa barreira para manter o exército yokai longe de Hakumen. Mas como os yokai daquela época eram mais burros que uma porta, eles a odiavam por isso. Por anos Mei manteve a barreira usando Yuki. Mas quando a força de Yuki começou a falhar, Mei reencarnou novamente como Hazaki Mikado e continuou mantendo a barreira. 300 anos depois, Mikado envelheceu e então Mei passou para a próxima na linha, Sumako Hazaki, que mais tarde se tornou Sumako Aotsuki. Neste ponto da história, Tora pergunta a Mei como Ushio nasceu se Sumako passou a maior parte da vida debaixo do mar mantendo a barreira. E Mei lhes conta que tudo começou um dia quando Sumako sonhou em se casar com um homem lindo e dar à luz um menino forte, que se tornaria o portador da lança da besta. Ouvindo isso, Mei viu potencial no sonho, então após descobrir que o nome do menino seria Ushio, ela enviou Sumako ao mundo mortal por 2 anos, e o resto é história. Com a história chegando ao fim, Tokisaka e Mei encorajam Ushio a não desanimar, especialmente agora que não há mais volta, e desaparecem no reino espiritual para continuar de boa. Por essa mesma época, um yokai com cara de Shrek avista uma misteriosa garota gótica procurando a lança da besta em seu lar espiritual, e a ataca. Sem se abalar, a gótica o massacra, mas enquanto faz isso, ela se revela uma entidade muito mais forte que a lança da besta e depois vai embora. No dia seguinte, Ushio volta à escola e aproveita mais um dia normal, sem monstros ou aparições misteriosas. No entanto, no caminho de volta, ele salva um jovem perdedor carente de atenção chamado Kiryu do Truck-kun, e logo descobre que o cara realmente o conhece. Para não arrumar mais problemas, Ushio simplesmente ignora o sujeito. No entanto, ao chegar em casa, ele pergunta a Tora se notou algo estranho em Kiryu, e Tora lhe diz que sentiu uma arma parecida com a lança da besta, chamada Foice de Elzar, na mochila dele. Curioso, Ushio pensa muito para descobrir quem o cara poderia ser, mas nesse instante, Kiryu aparece de repente com seu yokai inseto de estimação, Kiwin, e começa a afirmar ser o verdadeiro herdeiro da lança da besta. Mais tarde naquela noite, Oyakumei se encontra com Shigurei no templo da seita Kohomei, e o importuna para que traga Ushio a ela, para que possa vê-lo pelo menos uma vez antes de morrer. Ouvindo isso, Ninjira e Shigurei tentam desencorajá-la de ser pessimista, mas nesse instante, um pedaço vivo do corpo de Hakumen, que se manifesta como um yokai separado, aparece no céu noturno da Sede e ataca o templo. A princípio, Shigurei e os outros místicos mantêm suas posições, mas no momento em que o monstro yokai começa a dar uma surra neles, Shigurei voa de volta para casa ferido, e leva Ushio e Kiryu de volta ao campo de batalha para ajudá-los. Momentos depois, enquanto Shigurei e seu filho chegam ao templo, Ninjira e os místicos imobilizam o monstro yokai com a formação da lua cheia para que Shigure possa levar Ushio para dentro para ver Oyakumei. Sem perder tempo, Shigure leva Ushio aos aposentos de Oyakumei e o deixa lá com a velha para conhecê-la. Após os cumprimentos, Ushio e Oyakumei conversam como velhos amigos, e Oyakumei se lembra de como sua vida era linda antes de ser forçada à escravidão como guardiã da barreira. Enquanto a conversa deles chega ao fim, o prédio treme, e Ushio se levanta e sai para ajudar os outros lá fora. Enquanto o yokai de Hakumen lentamente quebra a barreira que o mantém preso, Kiryu faz que manter Tora ocupado para que ele possa destruir o monstro e levar toda a glória. No entanto, antes que ele tenha seu momento de glória, Ushio aparece para atacar o yokai, mas o monstro o joga longe e continua atacando a todos. Contudo, quando está prestes a massacrar Ushio, Oyakumei surge e lança uma barreira muito potente para bloquear o monstro. Vendo isso, o monstro começa a provocar a velha, mas quando Oyakumei se revela a infame Mikado Hizaki, o monstro percebe que está frito. Mesmo assim, ele ataca a barreira de Oyakumei, pensando que seu corpo frágil a falharia. Mas eventualmente, Oyakumei o petrifica com cada gota de força em seu corpo. No rescaldo da luta, Oyakumei desmaia, mas enquanto Ushio corre para vê-la, Kiryu avança e destrói o monstro já petrificado para que todos pensem que ele desferiu o golpe final. Logo depois, Oyakumei morre por usar demais seus poderes, mas Kiryu, que não se importa nem um pouco, encontra Shigurei e Ninjira, e condena a competência de Ushio como portador da lança da besta. Quando Shigurei tenta repreendê-lo por ser rude, Ninjira o impede, e em vez disso leva Kiryu para interrogatório. Alguns dias depois, Shigurei se encontra com Ninjira para discutir o incômodo que o pirralho irritante Kiryu está causando ao grupo deles. Acontece que desde que Kiryu desferiu o golpe final, ele conseguiu convencer alguns monges com cérebro de ameba no templo de que a lança da besta agora é totalmente inútil, e que sua foice de Elzar é a única coisa que pode matar Hakumen no Mono. Quando Ninjira ouve isso, ele expressa sua decepção e pede a Shigure para tentar cortar o mal pela raiz, antes que Kiryu acabe causando um conflito interno. Infelizmente, quando Shigure começa a agir, Kiryu aparece na casa de Ushio com um pequeno exército de 10 monges e o prende em uma barreira para coletar a lança da besta à força. Enquanto Kiryu revela seu verdadeiro plano de destruir a lança da besta, Ushio se liberta da barreira e espanca os monges. Infelizmente, antes que ele consiga escapar, Kiryu tira alguns metros do tecido yokai espiritual vermelho, prende a lança a ele, coleta a lança da besta de Ushio à força e depois vai embora. Mais tarde naquela noite, Tora encontra Nagari na estrada, enquanto Nagari dirige para a casa de Ushio para avisá-lo sobre Kiryu, e a dupla tem uma boa conversa sobre a semelhança de Tora com Ushio. No entanto, quando chegam à casa de Ushio e veem as consequências da luta de Kiryu, Nagari imediatamente descobre para onde Kiryu pode ir em seguida, então ele volta para sua moto e começa a ir para lá. De volta ao templo da seita Kohomei, Ninjira e alguns outros anciãos organizam uma reunião para tentar colocar um pouco de juízo na cabeça de alguns jovens monges, quando de repente Ushio aparece e relata o crime de Kiryu. Ao ouvir tudo o que Kiryu fez, Ninjira chama Ushio de lado e lhe conta toda a história de origem de Kiryu. Tudo começou 16 anos atrás com um homem chamado Inasa, que não só se tornou um mestre de alto nível, mas também criou Kiryu. Durante um período em que ninguém podia empunhar a lança da besta, Inasa, como mestre pesquisador em implementos de combate sagrados, foi encarregado de criar um implemento para apoiar a lança da besta. E ele aceitou. Infelizmente, com o tempo, ele enlouqueceu, deixou o templo e começou a praticar magia negra em silêncio, tudo para criar uma arma que superasse a lança da besta. Então, 2 anos atrás, o homem abatido retornou ao templo com uma foice estranha e o jovem Kiryu. Vendo o quão poderosa a foice era, os anciãos solamente fizeram de Kiryu um candidato à lança da besta, apenas para finalmente perceber que Kiryu é apenas um carente de atenção e sedento por poder.
Agora que reconheceram sua tolice, Indira implora ao Shio para pegar a lança da besta antes que Kiryu a destrua, e o Shio concorda. Em outro lugar, Nagara e Tora chegam à Casa dos Sussurros, onde Kiryu nasceu e foi criado, e exploram um lugar assustador em busca de pistas da presença do pirralho. Em pouco tempo, eles encontram monstros quiméricos nojentos querendo devorar humanos e lutam contra eles para chegar ao esconderijo de Kiryu. Alguns minutos depois, enquanto Ino e Ushio chegam à casa assustadora, Nagara e Tora encontram um arsenal cheio de foices de usar falsas, e param para se perguntar por que Kiryu é o único que carrega a foice especial. Enquanto continuam explorando o arsenal, Nagara avista uma pequena rachadura em uma parte da parede, que leva a uma sala secreta e faz Tora abrir lá à força para ele. Lá dentro, eles encontram um cadáver demoníaco de Inassa sentado em uma cadeira e logo são atacados por um golem escondido. Ao mesmo tempo, Ushio e Hinoa encontram um diário espalhado de Inassa e descobrem que ele criou Kiwin através de experimentos perigosos, mas ainda precisava de ajuda para terminar a foice e uma coisa que ele chamava de matéria. Eventualmente, Tawako, a garota gótica estranha de antes, apareceu e o ajudou a forjar a primeira foice de Elzar usando magia negra. Depois, ela admite que quer a lança da besta destruída e diz a Inassa como selá-la permanentemente, prendendo-a com o tecido vermelho e depois enterrando-a em concreto, chumbo fundido e mercúrio. Percebendo o perigo, Hinoa e o Shio rapidamente se reúnem com Nagare e Tora e lutam contra o monstro que guarda a sala secreta de Kiryu. Em meio à confusão, o Shio descobre a verdade final do diário. Kiryu foi criado artificialmente por Tawako como a matéria-prima definitiva para empunhar a foice de Elzar. Essa notícia é um choque para ele, mas como já está ficando sem tempo, ele deixa Ino e Nagare e corre para o Salão Leste para parar Kiryu. Por essa mesma época, Kiryu avista chegando. Então, para ganhar mais tempo, ele envia Kiwin para encontrá-los lá fora e mantê-lo ocupado. Logo depois, Kiwin enfrenta Tora e Ushio e os provoca por serem tolos tão fracos e impotentes. Irritados, Ushio e Tora tentam derrotar a quimera irritante, mas Kiwin esfaqueia Tora por todo o corpo com seus espinhos subterrâneos e o imobiliza. Neste ponto, Tora considera apenas aceitar a derrota, mas quando o inseto feio o insulta e o enfurece ainda mais, ele se cansa e decide revidar. Em segundos, ele quebra os espinhos de Kiwin, provoca o mestre patético de Kiwin, Kiryu, e o mantém ocupado enquanto o Shio segue em frente para chegar a Kiryu. Uma vez dentro do Salão Leste, Ushio avista Kiryu e seu exército de monges perdedores, todos segurando foices de Elzar, enquanto a lança da besta paira sobre a grande caixa de concreto e tenta atacá-los, mas Kiryu o derruba. Depois ele foca seu olhar em sua mãe, que por acaso é a desequilibrada Tawako, e a ouve tocar uma canção sombria para a lança. Assim que ela termina, libera a lança da besta no concreto derretido, e o Shio, que a reconhece do diário de Inassa, pula atrás da lança, apenas para perceber que já é tarde demais. Em pouco tempo, os monges que seguem Kiryu perguntam sobre essa vilã gótica de quem ele nunca lhes falou. No entanto, enquanto Kiryu começa a inventar mentiras para manipulá-los ainda mais, Shigure surge do nada e lhes diz que Tawako é uma serva de Hakumen, que tem trabalhado nos bastidores manipulando eventos, tudo para enganar os humanos burros para que destruam a lança da besta por conta própria. Como esperado, ninguém acredita nele a princípio. Mas quando Shigure a expõe fisicamente como a cachorrinha de Hakumen, Kiryu e seu bando de puxa-sacos tolos congelam em choque. Sem nada a esconder, Tawako dá um tapa na cabeça de Kiryu por ser um bom menino, joga o Shio na caixa de concreto quando ele tenta invocar a lança e começa uma matança. No entanto, quando o Shio está prestes a aceitar a derrota, o espírito de Jiryu surge de repente para ele do mundo dos mortos e lhe dá a chance de sacrificar uma pequena parte de sua alma para ter a lança da besta de volta. Ushio considera todos os riscos envolvidos nessa decisão, mas quando ele percebe o quão mais forte ele será com a lança da besta, ele vende sua alma e, eventualmente, pega a lança da besta de volta da caixa de concreto. Irritada, Tawako tenta atacá-lo, mas depois que Ushio se defende dos ataques dela, ela invoca seu golem e o faz manter Nagare e Hinoa como reféns. Naquele momento, Hinoa e Nagare estavam bem fracos de suas lutas anteriores. Então Tawako negocia suas vidas pela lança. Enquanto o Shio considera aceitar o acordo, Nagare e Hinoa recitam uma técnica de autodestruição e dizem ao Shio como derrotar o golem. Recusando-se a deixá-los morrer, o Shio engana Tawako para que atire um raio de fogo nele. E quando ela o faz, ele o bloqueia, destrói o golem e salva Nagare e Hinoa. Ao perceber o quão impotente ela é contra a lança da besta, Tawako rasteja em direção a Kiryu, pede desculpas pela linguagem anterior e, sem vergonha, pede a ele para ajudá-la a se salvar de Ushio. Como o pirralho assustado e iludido que ele é, Kiryu acredita em Tawako e ataca o Shio violentamente. No entanto, quando Tawako tenta escapar do salão e falha, ela trai a confiança de Kiryu novamente e tenta assassinar a todos no salão, incluindo Shigure. A essa altura, Kiryu se cansa, então antes que Tawako destrua a todos, ele a esfaqueia pelas costas com a foice e a vê queimar até virar cinzas. Depois, o pobre coitado enlouquece, mas Ushio dá um choque de realidade em seu cérebro imaturo e diz pra ele crescer. Segundos depois, quando Kiryu lentamente começa a ver a verdade de Ushio, ele se levanta e sai para encontrar seu caminho. Alguns dias depois, Ushio come burritos demais do Taco Bell e transforma seu banheiro numa cena de crime. Enquanto os gases tóxicos enchem a casa, Tora voa pra fora por sua própria segurança e decide visitar Mayuko para que Ushio possa aprender a lição sozinho. Momentos depois, ao chegar à casa de Mayuko, ele a encontra verificando sua correspondência e descobre que ela foi convidada para um jantar em uma empresa estranha. Embora Mayuko queira ir, Tora cheira a carta de convite, percebe que cheira a monstro e suspeita que essa empresa possa ser composta por monstros tentando atrair Mayuko para um estado vulnerável apenas para que possam comer o cérebro dela. Sabendo disso, Tora liga pra Mayuko e sugere que ela visite a casa de Ushio para parar de ser sua ficante. Mas Mayuko simplesmente o ignora e vai embora. Com o tempo acabando, Tora rapidamente se transforma na forma de Mayuko e a segue até um grande prédio azulado. Enquanto ele a procura, a verdadeira Mayuko sobe de elevador até um grande salão vazio com dois caras suspeitos sentados perto da janela e senta-se diante deles para participar da festa. Logo depois, eles lhe fazem uma pergunta muito difícil. Mas quando Mayuko começa a gaguejar, um dos caras suspeitos, um velho feio chamado Nadoka, se aproxima dela e estende seu apêndice fedorento pronto para sugar o cérebro dela. Felizmente, antes que isso aconteça, Tora interrompe a entrevista deles, e Nadoka e seu parceiro, Tayura, passam a contar sobre suas origens. Após estabelecerem que são yokai especiais que viveram em cemitérios e campos de batalha por séculos, a dupla diz a Tora que estão apenas buscando entender por que os humanos encaram a morte de forma diferente. Como Tora não se importa, ele os joga contra as paredes, salvando Mayuko, e a leva para uma boutique de noivas para relaxar antes de partirem. Em pouco tempo, Mayuko encontra um vestido de noiva e o veste, mas enquanto ela tenta ensinar a Tora como os casamentos modernos são feitos, Nadoka e
Tayura aparecem em suas formas naturais e feias e os atacam novamente. Desta vez, Tora tenta se defender desses ataques, mas quando ele vê o quão fortes eles são, ele recua para um andar inferior e se esconde em um baú com Mayuko. Em segundos, Nadoka e Tayura os rastreiam até o baú e os ordenam a se revelar. Nesse instante, Tora se transforma em Mayuko para confundir o inimigo e sai correndo com a verdadeira Mayuko em direções opostas. Vendo isso, os monstros se separam e perseguem as duas Mayukos. Enquanto Tayura leva um tapa de Tora, a verdadeira Mayuko fica presa em um túnel por Nadoka. No entanto, quando ele está prestes a comer o cérebro dela, Tayura cai do andar superior, petrificado, e Tora o vaporiza com seu raio. Após a explosão resultante, um transeunte fica pendurado na borda criada pelo raio de Tora. Mas em vez de abandoná-lo, Mayuko, junto com alguns outros transeuntes, o ajuda a subir. No entanto, no momento em que ela baixa a guarda, Nadoka a agarra com a língua e a segura. Recusando-se a ser a vítima, Mayuko cai do túnel e despenca para a morte, arrastando Nadoka junto com ela. Felizmente para ela, antes que atingissem o chão, Tora massacra Nadoka no ar, pega seu corpo inconsciente e a leva para casa. Na manhã seguinte, enquanto Asaka e o Shio caminham juntos para a escola, 3 cientistas misteriosos os espreitam, observam e analisam junto com a lança da besta oculta de sua van escondida. Após obter informações suficientes sobre seus físicos, eles enviam um pequeno exército de homens de preto para capturá-los. Mas Ushio dá uma luta muito boa, especialmente quando os homens começam a maltratar sua garota principal. Enquanto ele luta contra os homens, os 3 cientistas quase explodem de felicidade ao perceber o quão severamente o subestimaram. Eventualmente, quando Asako escapa do cerco deles, os atacantes imobilizam o Shio com dardos tranquilizantes e o capturam facilmente. Enquanto isso, a Tezawa se encontra com Shigurei e relata que o Instituto Hammer, uma organização de pesquisa científica responsável por estudar e criar armas para combater Hakumen no Mono, se tornou desonesto. Enquanto Shigurei assimila isso, Tora aparece bem quando Asako está prestes a ser sequestrada e a salva. Quanto a Ushio, ele acorda dentro do ônibus dos cientistas e encontra os 3 esquisitos parados sobre sua maca. Quando ele exige saber quem são, eles lhe dizem que são cientistas sem coração do Instituto Hammer encarregados de analisar yokai e criar uma arma para derrotar Hakumen. Em seguida, eles tagarelam sobre o alto potencial da lança da besta como uma arma formidável contra Hakumen. Nos próximos minutos, eles colocam os osciladores ao alcance e disparam várias ondas sônicas que alteram o campo de energia espiritual de Tora para mantê-lo imobilizado. Em menos de um minuto, Tora desmaia e os cientistas fazem seus homens levarem ele e Asako para a instalação deles. Horas depois, ao chegarem à instalação, Tora secretamente causa uma explosão com um fio de cabelo para distrair os trabalhadores e cria um clone de Asako com alguns fios de seu cabelo. Então ele corta as cordas que prendem a verdadeira Asako e a faz se esconder debaixo do caminhão enquanto o levam embora. Aparentemente, o plano é que Asako encontre o Shio, usando o fio de cabelo de Tora que está com ela para invocá-lo assim que o localizar. Depois de explorar a instalação por alguns minutos, Osaka topa com uma prisão de monstros e conhece um monstrinho europeu super gente boa, o Bao, e logo faz amizade. Mas ao descobrir a verdadeira natureza do lugar, ela fica pé da vida e o tira da jaula. Não demora muito, um dos sujeitos de teste dos cientistas fica instável no tubo piloto, se transforma num servo Hakumen e ataca Osaka e Bao. Para proteger sua nova amiga, o Bao segura o monstro com tudo. Mas infelizmente, o monstro o absorve para dentro de si e parte direto para a lança da besta. Quando Osaka finalmente consegue rastrear o Shio, ela detona os cientistas por fazerem coisas tão desumanas com os monstros yokai. No entanto, no momento em que o monstro Hakumen aparece para assassinar os 3 cientistas, o Shio ainda os protege com o poder da lança da besta, como o bobão que ele é. Sentindo o perigo, o espécime Hakumen libera os poderes de todos os yokai que absorveu e ataca Ushio. Ushio desvia de todos os ataques do espécime, mas quando ele está prestes a iniciar seu contra-ataque, Osaka implora para que ele não destrua o monstro, pois o Bao ainda está preso a ele. Com isso, Ushio continua lutando com cuidado enquanto Osaka inferniza os cientistas para encontrar um jeito de salvar o Bao. Não muito depois, Ushio se choca contra a parede e faz com que Osaka seja soterrada sob escombros. Assim que ela está prestes a desmaiar, ela de repente se lembra do cabelo de Tora e o invoca rapidinho. Em pouco tempo, Tora aparece na mesma sala, imobiliza o Hakumen e salva Ushio e os outros. Enquanto ele continua mantendo o monstro ocupado, os cientistas notam um vazamento de gás tóxico das paredes e logo começam a planejar a evacuação para a superfície. Vendo isso, Osaka e Ushio perguntam sobre os planos para evacuar os feridos. Mas quando os canalhas egoístas dizem que vão explodir tudo, não importa quem fique, Ushio e Osaka perdem a cabeça e os detonam por serem uns fracassos ambulantes. Por essa época, Tora consegue imobilizar o monstro Hakumen ao aleijá-lo. Mas infelizmente, quando ele pensou que tinha vencido, o monstro regenera pernas dos yokai que absorveu e avança com tudo contra ele. Recusando-se a ficar parado, Ushio pula na batalha e luta contra Hakumen, enquanto Helena, a cientista, conta a Osaka um jeito de parar o monstro. Como suas pernas são de yokai absorvidos, Helena diz que podem imobilizá-lo usando o oscilador Kirlian. O único problema agora é que ir para a sala de operações para usar o oscilador é praticamente um sacrifício. Então Helena pergunta a Osaka de novo se ela está pronta para morrer pelos amigos, e ela diz que sim. Ouvindo isso, Helena a leva para a sala de operações, ignorando as baboseiras dos covardes sem vergonha que tem como parceiros. Mal sabiam que Shigure e a Tozawa já estavam a caminho, armados e prontos para desligar o Hammer. Enquanto a batalha continua, o servo de Hakumen evolui para usar Bao como isca, para atrasá-los e impedir que cortem suas pernas. Irritado, Tora comete o erro de atirar raios, mas o monstro absorve tudo, e de alguma forma, consegue cortar as costas de Helena com seus tentáculos. Osaka fica muito triste por ela, mas Helena se recompõe e a instrui sobre os próximos 2 passos para ativar o oscilador. No momento em que o oscilador entra em funcionamento, Osaka o dispara contra o monstro e o mantém preso. Nos próximos segundos, Ushio e Tora separam Bao do servo Hakumen e dão uma surra no monstro, mesmo depois que os osciladores ficam offline. Com o tempo, eles conseguem explodir o monstro em pedaços. Mas quando eles pensam que estão fora de perigo, o fragmento do monstro se regenera lentamente. Vendo isso, Helena telefona para seu parceiro e os instrui a explodir aquela seção da instalação em 10 minutos, para que o monstro seja destruído junto. Assim que a sequência de autodestruição é ativada, Osaka tenta levar Helena para um lugar seguro com ela. Mas infelizmente, o enorme ferimento nas costas de Helena torna isso impossível. Além disso, Helena já está exausta da solidão que suporta desde que seu único filho morreu. Então, antes de deixar Osaka ir, ela lhe dá alguns conselhos de vida e lhe deseja o bem. Sem nada a perder, Osaka corre até o Shio, Bao e Tora e desmaia logo depois por causa do gás venenoso.
Neste ponto, Tora carrega o corpo inconsciente deles para a superfície enquanto a contagem regressiva continua. Em seus momentos finais, Helena garante que envia a seus parceiros todos os dados para criar a arma anti-Hakumen, e então espera por sua morte. Assim que o cronômetro chega a zero, Shigure e Yatozawa prendem os outros dois cientistas e toda a instalação explode. Felizmente, Tora consegue tirar Ushio, Osaka e Bao, todos inteiros. Mas imediatamente, eles recuperam a consciência e Osaka e Ushio voltam a brigar. Alguns dias após a tragédia, a vida volta ao normal para Ushio, Tora, Osaka e Mayuko. E embora a ameaça de Hakumen no Mano permaneça, Shigure os incentiva a aproveitar a paz que lhes resta. E assim chegamos ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com o Ushio? Será que ele agora tem o que é preciso para derrotar Hakumen no Mano? Conta pra gente nos comentários.